Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Naruto, filho do chakra. Capítulo 1, Filho de Chakra. Em um planeta no vasto universo, a vida habitou para herdar grandes poderes de alguns antigos seres extraterrestres poderosos. O passado foi uma grande era de turbulência e ainda é. Crimes, guerras e assassinatos eram tão comuns quanto a areia no deserto. Foi uma época de incertezas. Os clãs foram formados para lutar e destruir, ou serem eles próprios destruídos. As diferenças rapidamente cresceram e se transformaram em ódio ancestral. Gerações se passaram, mas o ódio nunca diminuiu. Mas havia um grupo de criaturas que se mantinha longe de todo esse caos, mas sempre era caçado por pessoas que queriam espalhar ainda mais o caos. Esses 9 seres nasceram da energia natural, a energia que governa o mundo, que flui por todos, mas raramente os humanos conseguem senti-la. Abandonados desde tenra idade, esses 9 seres cresceram e se tornaram feras poderosas que poderiam derrubar o mundo, mas eles nunca fizeram isso porque não queriam. Inicialmente, eles tinham um velho cuidando deles, mas eventualmente esse velho faleceu, deixando-os sozinhos no estranho mundo dos homens gananciosos. Eles tentaram ser amigos dos humanos e inicialmente, foram aceitos por serem muito pequenos e fofos. Mas com o tempo, eles cresceram e se tornaram maiores que as montanhas e as pessoas começaram a temê-los e com o passar das gerações, o medo se transformou em ódio por algum motivo estranho. À medida que os humanos aprenderam a controlar os seus próprios poderes e a dominá-los, começaram a ver os 9 seres como ferramentas de destruição em massa e muitas vezes tentaram domesticá-los e escravizá-los, apenas para morrer no processo. Mas o mundo nunca viu isso como autodefesa, em vez disso viu isso como os 9 seres ferindo os humanos. Isso os tornou universalmente conhecidos como as bestas de 9 caudas. Embora tivessem vasto conhecimento e inteligência, ainda eram considerados bestas. Eles então se mantiveram isolados, vivendo em templos feitos para eles por humanos quando ainda eram considerados seres divinos e não bestas. 200 anos antes da fundação de Konoha. Haha, me pegue se puder, Kura-chan. Uma criatura gigante parecida com um besouro voa em alta velocidade sobre a floresta. Pare, Shomei. Todos nós decidimos isso. Eu sou o mais velho de todos, você deve me ouvir. Uma raposa gigante, laranja e de 9 caudas correu atrás do besouro. Eu sou Lucky Shomei 7. Ninguém pode me acorrentar, nem mesmo você, Shomei gritou de volta com sua voz grave e engraçada. Embora tivessem 500 anos e fossem muito maduros na maioria das coisas, eles ainda tinham pelo menos um traço de caráter que ofuscava todos os outros. Como aqui agora, Shomei, que é alegre e divertido, e Kurama, que é arrogante e mal-humorado na maior parte do tempo. Você comeu a comida saborosa guardada para amanhã, será punido por isso, gritou Kurama. Você não pode me punir se não conseguir me pegar. Além disso, só comemos para provar, então qual é o problema? Shomei voou. Enquanto os dois corriam, de repente, um relâmpago caiu do céu. Era de cor branca e cobriu tudo com luz brilhante por alguns segundos. Estrondo. Uau, o que foi isso? Shomei exclamou e voou em direção a ele. Você se atreve a me desafiar, Shomei. Eu vou te pegar. Kurama estava gritando do chão quando viu Shomei fugindo. Ambos se dirigiram diretamente para onde a luz havia caído. Quanto mais se aproximavam, mais lentos ficavam. Kurama finalmente parou de persegui-lo e basicamente correu ao lado dele. Logo chegaram a uma cratera gigante, tão grande que a floresta em poucos quilômetros de raio havia se transformado em pó. O que aconteceu aqui? Shomei questionou. Algo caiu do céu, Kurama disse a coisa óbvia. Ambos correram em direção ao seu centro. Quanto mais perto eles chegavam, mais quente ficava. Mas para eles não foi nada. Oh, ouvi alguma coisa, exclamou Shomei. Eles continuaram e depois de alguns minutos chegaram ao centro. Lá, uma pedra plana estava presente e sobre ela estava um bebezinho humano nu. Ao redor do bebê, flutuava poeira branca e arenosa. Eu sinto um imenso chakra com isso. Demais, na verdade. Kurama foi alertado e seu pelo se arrepiou em resposta. O que você está dizendo? Olhe para ele. Ah, tão fofo. Shomei ofegou. O bebê era muito pequeno e estava nu. Sua pele era tão branca quanto seu cabelo. Ele parecia humano, mas também não humano. Ele se parece com um velho, só que sem chifres e olhos estranhos, observou Shomei ao observá-lo. Shomei começou a voar lentamente em sua direção. O bebê estava ocupado olhando feliz para o céu enquanto fazia barulhos fofos. Ele era novo em tudo isso e não tinha ideia do que estava acontecendo ao seu redor. Para ele, tudo era divertido. Olá, meu nome é Sortudo 7 Shomei. Shomei chegou perto do bebê. Seu corpo imponente era tão grande que o bebê foi eclipsado pela sombra. Os olhos vermelhos do bebê olharam para o ser alto parecido com um besouro. Ele não conhecia o conceito de medo ou de monstros assustadores como tal. Shomei era tão novo para ele quanto o mármore brilhante no céu para o qual ele não conseguia olhar diretamente. Ele fez um barulho fofo, tentando repetir depois de Shomei. Shomei deu uma risadinha ao ouvir isso. Hehe, ele é tão fofo. Como ele veio aqui? Aposto que ele não é normal. Não toque nele, Shomei, ele pode ser de lá. Você sabe sobre o que o velho nos avisou. Kurama aconselhou Shomei estritamente. O que você está dizendo? Eles enviaram uma criança para nos pegar, mas eu não acho que ele seja um deles. Sinta, Kura-chan, ele é totalmente feito de chakra, assim como nós. Não sinto nenhum osso ou sangue em ele. Shomei observou. Kurama ergueu a sobrancelha ao ouvir isso e olhou atentamente para o bebê. Ele usou seus sentidos para ver como ele estava e, de fato, o bebê não tinha ossos nem sangue. Ele era totalmente feito de chakra. Como isso é possível? Kurama se perguntou. O que devemos fazer? Ele é tão pequeno.
Shomei perguntou, olhando para o bebê. Deixo, eu odeio os humanos. Eles são tão míopes e arrogantes. Alguém irá acolhê-lo ou ele morrerá pelas mãos da natureza. Kurama encolheu os ombros e se virou. O bebê fez barulhos mais fofos. As orelhas peludas de Kurama se levantaram, mas ele não olhou para trás. Enquanto isso, Shomei ficou quieto e ficou perto do bebê. Ele não tinha olhos, era apenas uma cabeça em forma de capacete. Mas quando ele olhou para o bebê também olhou para seu rosto. Isso aconteceu por 1 minuto. Eles apenas se entreolharam. Todas as vozes ao seu redor ficaram em silêncio, como se estivessem chegando a algum tipo de entendimento entre eles. Mas você não é humano, certo? Você é igual a nós. Eu decidi. Estou adotando você. Shomei proclamou. Ele pegou o bebê delicadamente. Surpreendentemente, o bebê não chorou e, em vez disso, fez barulhos fofos e gostou de ser levantado no ar. Infelizmente, Shomei não tinha pelo macio e nem mãos macias. Então ele teve que ter muito cuidado desta vez. Ele então voou de volta para o lado de Kurama e não disse nada. Bom trabalho, não podemos manter uma criança conosco, vai. Kurama ainda estava falando. Quando ele ouviu, ei! Ele rapidamente olhou para trás com os olhos arregalados e perguntou com raiva, o que você está fazendo? Eu sou papai agora, Shomei respondeu atrevidamente e cantarolou uma música enquanto continuava seu caminho. Você está louco? Não podemos ter um filho humano conosco. Além disso, quando ele crescer, ele vai nos odiar. Kurama argumentou. Shomei imediatamente levantou o bebê bem perto do rosto de Kurama. Olhe para ele, parece que ele iria odiar você? Kurama olhou para o rosto do bebê. Ele era obviamente muito fofo, a ponto de você nem pensar em machucá-lo. Bop! O bebê de repente deu um tapinha no nariz de Kurama. O rosto de Kurama ficou mais suave, mas ele ainda não estava convencido. Quando os humanos descobrirem que temos um filho conosco, eles nos rotularão como sequestradores, ou pior, comedores de homens. Qual é? Ele nem é humano. Quando você viu pela última vez um humano completamente feito de chakra? Você não vê, ele é igual a nós. Você quer que ele passe pelas mesmas coisas que nós passamos? Estou certeza que os outros vão gostar dele. Você só está sendo mal-humorado, hein? Shomei zombou e ignorou Kurama por enquanto. Suspirar. Será que ele sabe como criar uma criança humana? Kurama murmurou para si mesmo e seguiu atrás. Aqui você carrega ele. Shomei de repente colocou o bebê nas costas de Kurama. Antes que Kurama pudesse gritar com raiva, o bebê rapidamente se acomodou no pelo macio e adormeceu. Suspirar. Vou me arrepender de ter deixado você fazer isso, não vou? Ele murmurou. Aposta, Shomei respondeu e alegremente liderou o caminho. Kurama estava andando muito suavemente no caminho de volta, ele se movia rápido, mas de uma forma que suas costas não ficassem acidentadas para o bebê. No momento, todas as bestas com cauda viviam em um grande templo nas vastas selvas orientais. Eles nem sempre estiveram em harmonia, mas de alguma forma permaneceram juntos. Quando os dois voltaram para casa, Shomei anunciou em voz alta. Todos, vejam o que encontrei. Todos deixaram o que estavam fazendo e vieram conferir. O bebê olhou para todas as grandes criaturas estranhas e sorriu para todas elas, uma por uma. Ele é igual a nós. Feito de chakra. Decidi adotá-lo. Quem mais fará o mesmo? Shomei questionou. Gyuki fez cócegas no bebê com um de seus tentáculos. Posso sentir que ele é semelhante a nós. Ele certamente não é um humano. Sengoku riu Gurarara. Vou ensiná-lo a pular em árvores, exceto no rabo. Ele é igual a mim. O que ele come? Saiken questionou. Shomei ficou confuso. Não sei. O que os humanos comem? Carne? Izobu se perguntou. Kurama zombou. Ele é um bebê. Ele não pode comer coisas duras. Ele só bebe leite. Onde podemos conseguir isso? Deveríamos roubar vacas dos agricultores como antes? Shukaku se perguntou. Um dilema de fato, murmurou Gyuki. A propósito, qual é o nome dele? Matatabi perguntou. Puff. Ele fez cocô, Shukaku exclamou em voz alta. Shomei ao mesmo tempo gritou. Eu sei. Devemos nomeá-lo. Cocô. Capítulo 2 Criando um filho. Shomei ao mesmo tempo gritou. Eu sei. Devemos nomeá-lo. Cocô. Não, como você se sentiria se alguém te chamasse de inseto ou alguém chamado Saiken gordinho? Gyuki protestou imediatamente. Sim, você está certo. Isso não é bom. Como devemos nomeá-lo então? Shomei pensou muito antes de olhar para os outros em busca de respostas. Eu tenho um. Por que não nomeá-lo com o nome de sua pele e cabelo? Shukaku sugeriu. Todos eles contemplaram o nome por alguns minutos. E quanto a Shiro? Matatabi perguntou. Não, isso parece nome de cachorro. Shomei protestou imediatamente. Brilhar? Shukaku murmurou. Ban. Ele recebeu uma pancada na cabeça de Gyuki. Isso significa morte. Kurama então veio com um nome. Ishiroken. Uau, eu gosto disso. Legal, legal. Todos eles deram sua aprovação. Mas então Shomei levantou outra questão. E o sobrenome dele? Quando meu filho crescer e for para o mundo humano, ele precisará de um. Claro, como Kurama foi quem sugeriu isso, ele já tinha o sobrenome resolvido. Ele começou a desenhar algo no chão com as unhas e falou, vamos fazer isso. Senhora. Também está relacionado com a nossa bijudama. A seguir, de acordo com o que nosso velho nos ensinou. Dama é o personagem que representa a conexão entre o céu e a terra. O traço único no canto inferior direito de Dama implica essência do céu na terra. Porque ele veio do céu e é feito de chakra. Ele realmente é a essência do céu na terra. Todas as bestas com cauda tinham estrelas nos olhos ao ouvir isso. Isso foi tão adequado para o bebê que também fez referência a eles, então foi a cereja do bolo. Eles já se sentiam como pais orgulhosos. Kura-chan, desde quando você se tornou tão sábio? Saiken questionou. Kurama zombou. Eu sempre fui inteligente, você só não sabia disso.
Shomei comemora. Então, a partir de hoje, todos teremos Dama como sobrenome, como uma grande família. Matatabi, uma fêmea, pegou o bebê com suas patas macias e sorriu. Bem-vinda à família Shirokin Dama. Uva! Eles riram da fofura e da positividade trazida pelo bebezinho. Não muito tempo atrás, as 9 feras estavam prestes a se separar e seguir caminhos separados, mas agora aqui estavam elas, entretendo e nomeando uma criança. Agora, um de vocês deveria trocar a roupa de Cocô, Kurama ordenou. O que ele faz, Cocô? Ele não é feito apenas de chakra? Sengoku questionou. Vamos dar uma olhada então, disse Shomei e tirou cuidadosamente a fralda improvisada de Shirokin. O que? Shomei engasgou. Não há nada, exclamou Shukaku. Então o que era aquele som antes? Também cheirava tão mal. Kurama se perguntou. Tosse gente, na verdade fui eu peidei. Saiken confessou. Ele é um dos irmãos mais gentis, mas seu único defeito é o estômago. Gyuki fez uma careta. Pobre Shirokin, ele quase foi chamado de Cocô por sua causa. E foi assim que começou a grande família Dama. Shirokin era uma criança muito calma e raramente chorava. Ele não precisava de muita comida, então os Big não precisavam se preocupar muito com isso. No entanto, mesmo que fosse quase desnecessário, eles conseguiam comida para ele o tempo todo, para que ele pudesse provar coisas novas. Assim, desta forma, aos poucos, já se passaram 3 meses. Nos últimos 3 meses, todos os 9 se tornaram pais da criança. Shirokin também se sentia muito confortável com eles, brincando com eles e escalando seus corpos gigantes como quisesse. À noite, eles faziam um círculo e deixavam Shirokin dormir no meio, mantendo-o protegido de todos os perigos. Kurama, que tinha o melhor pelo de todos, servia na maior parte do tempo como cama para o bebê. Após o primeiro mês, Shirokin começou a engatinhar e aumentar a preocupação das 9 feras. Mas todos eles conheciam mais técnicas do que era possível relacionadas ao rastreamento de pessoas. Tem certeza? Da última vez também roubamos a vaca daqui. Cocô perguntou. Gyuki acenou com a cabeça. Eles têm uma vaca leiteira. Podemos ter leite nas próximas semanas para o pequeno Shiro com ela. Tudo bem, então vamos fazer isso. Tentamos oferecer-lhes ouro em troca de comida e bebida, mas eles tentam nos matar de maneira tão tola. Não há mais necessidade de se preocupar com eles. Kurama disse mal-humorado. Na verdade, foi um exagero que 3 bestas com cauda viessem roubar uma vaca. Mas eles ouviram dizer que as pessoas do clã Uchiha estavam em movimento, então tentaram ficar seguros. Os Uchihas eram um dos únicos clãs que possuíam o poder de amarrá-los. Mas mesmo assim, eles precisariam ser muito poderosos e ter o Sharingan mais evoluído, o que não era algo fácil de conseguir. Os 3 caminharam lentamente até a borda da linha das árvores mais próxima da aldeia. Eles assumiram a posição e conversaram sobre a próxima estratégia. Kurama falou telepaticamente: Gyuki, você será a diversão. Você parece o mais assustador, ninguém espera ver um touro com corpo de polvo. Enquanto isso, Koku parece um cavalo. A última vez que tentei, uma criança me chamou de Foxy e veio me abraçar. Haha, eu lembro disso. Tudo bem, vou assustá-los. Gyuki concordou. Irmãos, lembrem-se, não machuquem ninguém. Koku os lembrou. Com isso, Gyuki pulou dali e caiu no meio da rua da vila. Ah, vou comer todos vocês. Ah, Aya. Gyuki começou a gritar com a voz mais não ameaçadora e desinteressada. Mas as pessoas ainda gritavam e fugiam freneticamente. Ao mesmo tempo, Koku e Kurama foram para o celeiro. Kurama tinha dedos, então escolheu a vaca maior e mais gorda que existia. Koku pegou outro na boca. Mas então eles notaram os bezerros. Então, eles os pegaram também e fugiram. Uma execução rápida e simples. Assim que eles entraram na selva, Kurama contatou Gyuki: volte agora, nós os pegamos. Gyuki parou de assustar os aldeões e pulou de volta para a floresta. As pessoas suspiraram de alívio ao ver que ninguém foi ferido e nada foi danificado. Levariam alguns dias para perceberem que algumas das vacas haviam desaparecido. Os 3 irmãos viajaram propositalmente 1000 milhas para pegar a vaca porque não queriam levar nada de volta ao seu local, que eles haviam mudado agora. Neste momento, eles viviam na enorme selva, abrangendo centenas de quilômetros na área. Também não houve movimento humano nas proximidades. Assim que voltaram, eles abateram as novas vacas leiteiras. Todas as bestas com cauda se reuniram ao redor. As 2 vacas estavam assustadas e tremendo. Do nada, o pequeno Shirokin também apareceu, agora rastejando sobre seus 4 membros. Gea-gea-mo-mo-o. Ele falou algo em sua linguagem secreta de bebê que ninguém entendeu. Ele imediatamente foi até a vaca e subiu em suas costas. Mas então a vaca começou a pular como uma louca. De repente, Shomei exclamou em voz alta: espere. Por que a vaca não tem peitos? Todas as bestas com cauda olharam com atenção. Shirokin estava rindo alegremente, de alguma forma ainda permanecendo em cima da vaca saltadora. Pet. Matatabi fez uma careta. Seus idiotas, isso é um touro, não uma vaca. Quem o escolheu? Foi Kurama. Koku imediatamente se livrou do pecado. O quê? Todos parecem iguais. Kurama se defendeu. Suspirar. Você é arrogante e se recusa a aprender. Você não pode ser o líder. Proponho que selecionemos um novo líder. Matatabi apresentou a moção. Todas as bestas com cauda assentiram. Shukaku imediatamente levantou a mão. Eu me escolho. Matatabi balançou a cabeça. Não, você não pode votar em si mesmo. Também. Você e Shomei não têm permissão para ser o líder. Você vai nos condenar. Ei, não faça isso na minha cara. Eu sou o mais inteligente de todos vocês. Não se esqueça disso. Kurama protestou. Mas você também é o mais burro e comete erros estúpidos por causa do seu orgulho inflado, argumentou Gyuki. Vamos, eu sou o melhor, disse Kurama. Veja, esse é o problema, acrescentou Matatabi. Imediatamente a votação foi realizada e Gyuki foi eleito o novo líder. Kurama foi instruído a trabalhar em seu ego se quisesse ser o líder novamente. O que fazemos com o touro agora? Kurama perguntou-lhes mal-humorado. Devemos comê-lo? Isobu perguntou. Shomei imediatamente gritou. Não ou.
Olha como Shiro-chan está feliz. Aia, aia. Shiroken ainda estava nas costas do touro, aproveitando os pulos. Ele parece muito feliz. Mas como ele ainda está nas costas daquele touro? Saiken perguntou-se. Olhe para os pés dele. Sengoku apontou com entusiasmo. Todos olharam e descobriram que o bebê estava usando o chakra para grudar nas costas do touro. Ele parecia estar fazendo isso com maestria também, pois também pulava nas costas. Estou animado com o que seu futuro reserva. Ele certamente se tornará muito poderoso. Gyuki comentou. Mas neste momento ele está muito vulnerável. Devemos manter o pequeno Shiro seguro, disse Koku. Bom, agora, quem vai ordenhar a vaca? Kurama perguntou rapidamente. Mas ele recebeu tratamento frio porque não é mais o líder. Gyuki então a decisão foi dele, será Kurama. Você tem dedos, então ordenhe a vaca. O quê? Minhas garras vão matá-lo. Kurama protestou. Não tente me enganar, use sua manipulação de chakra para fazer isso. Gyuki ordenou e o ignorou para ir fazer outro trabalho. Vendo sua situação, Shukaku sorriu para o rosto de Kurama e disse. Boa sorte, raposa. Kurama cerra os dentes, você, panda lixo. Shukaku, você será responsável pela limpeza da vaca, dos bezerros e do touro e, descartando seu cocô. A ordem de Gyuki veio de longe. O ombro de Shukaku caiu e Kurama começou a rir. Hahaha, bem feito. Espaço. Zzz. Algum tipo de portal aberto no espaço acima da Terra. Uma única pessoa de pele branca e chifres pretos saiu disso. Seus olhos pareciam sem vida e sem emoção, parecendo tão brancos quanto sua pele. Ele não teve nenhum problema em existir no vácuo do espaço. No momento em que saiu do portal, ele olhou intensamente para o planeta abaixo. Então foi para aqui. Mas a árvore divina aqui parece subdesenvolvida ainda. Vou encontrar a essência primeiro, ele murmurou para si mesmo e voou em direção a ela. Capítulo 3. Aventura com Kurama. Shiroken era um bebê estranho. Ele cresceu muito lentamente. Em sua opinião, ele era como uma lousa em branco, precisando aprender tudo, até mesmo como sentir e como reagir à dor. Mas recentemente seu corpo estava começando a se desenvolver um pouco mais rápido. Todos os irmãos Biju adivinharam que talvez fosse devido ao Shiroken ser como eles, feito de chakra, então leva tempo para ele reunir a energia natural do ar e crescer. Bem, parte disso era realmente como um bebê deveria ser, mas o pobre Biju não sabia disso. Eles apenas se preocupavam em garantir que ele estivesse bem alimentado, limpo e saudável. Já se passaram muitas décadas desde que todos os irmãos se reuniram para cuidar desse bebê estranho. Inconscientemente, todos se aproximaram como nunca antes. Eles ainda brigavam e tinham suas diferenças, mas no geral, eles se protegiam. Tudo por causa de um bebê pequeno entrando em suas vidas. Shiroken começou a andar sobre as pernas agora, embora tropeçasse e caísse. Era algo estranho para Kurama, já que ele já havia estudado o corpo humano antes enquanto os comia, e Shiroken não tinha ossos portanto. Porque ele estava achando difícil andar. Ele também não começou a falar ainda. E também para a gangue Biju, tentar evitar o encontro com humanos estava se tornando muito difícil. Muito mais difícil porque agora tinham que colher leite para a criança. Até agora, já tinham aterrorizado cerca de 20 aldeias e roubado as suas vacas leiteiras. Ufa, é difícil ordenhar uma vaca pequena quando você é tão grande. Saiken chegou ao lado do pequeno Shiroken e sentou-se. Ele era, como sempre, uma bolha suada. Kurama grunhiu, você poderia ter ficado menor, mas é desconfortável assim. De qualquer forma, depois de fazer isso tantas vezes, agora me tornei um mestre ordenhador. Saiken afirmou com orgulho. Sasa, Shiroken jogou sua bola em direção a Saiken, dizendo-lhe para brincar com ele. Saiken é uma das bestas com cauda mais gentis e também é muito enérgico. Sim, vamos brincar. Ele aplaudiu e jogou a bola em Shiroken para ele pegar. Mas Shiroken era muito pequeno e a bola atingiu diretamente seu rosto, deixando uma marca vermelha. Se fosse jogado por algum humano, não teria feito nada, mas uma besta com cauda todo-poderosa o jogou, levando a isso. De repente, um forte silêncio se instalou ao redor deles, enquanto todas as bestas com cauda presentes olhavam para Shiroken com uma sensação de incerteza. Todos tinham medo do choro dele, porque embora ele raramente chorasse, sempre que o fazia era tão alto que sentiam que os ouvidos iriam estourar. Argue, seu gordo idiota! Shukaku praguejou. Cubra suas orelhas. Isobu choramingou. Shiroken fungou algumas vezes e parecia que iria chorar a qualquer momento. Mas então ele de repente sorriu para todas as bestas com cauda assustadas. Todos eles caíram, relaxando seus corpos. Kurama foi até Shiroken e o colocou de costas. Haha, você está ficando esperto, garoto. Bom, não há vantagem em ser burro como Shukaku ou louco como Shomei. O que você disse? Lute comigo. Vou te mostrar que sou mais forte. Shukaku deu um pulo. Kurama o ignorou. Vá embora, Guaxinim. Eu já derrotei você dezenas de vezes. Mas eu aprendi uma nova técnica de selamento e desta vez venha lutar comigo no deserto. Farei você comer terra lá. Ele se vangloriou. O deserto é a região mais adequada e ele se sentiu mais forte ali naturalmente. Kurama nem respondeu e apenas saiu do acampamento para passear com o bebê Shiroken. Nos últimos 20 anos, ele passou a gostar de Shiroken. Inicialmente, ele apenas deu de ombros diante da presença de um bebê no acampamento. Os únicos que realmente trataram bem Shiroken foram Gyuki, Shomei, Saiken e Koku. Enquanto isso, Shukaku, Kurama, Isobu, Matatabu e Sengoku não o incomodavam muito. Isso porque Gyuki só estava interessado no estranho bebê feito de chakra. Shomei é uma pessoa despreocupada e só gostava de Shiroken. E Saiken é um ser enérgico, mas gentil também, então ele sentiu vontade de ajudar quando os outros não o fizeram. Isso deixou Koku, que no geral é indiferente, mas ajudaria se alguém perguntasse, pois ele é muito educado. Shukaku, Kurama e Sengoku detestavam humanos. Isobu e Matatabi não se importavam com ele, mas ainda mantinham um pouco de hostilidade porque Shiroken parecia um humano.
Como Shirokin não sabia o que significava raiva ou hostilidade, ele constantemente se aproximava de todos eles e brincava. Às vezes abraçando o pelo de Kurama e adormecendo, às vezes balançando ou escalando os tentáculos de Gyuki, brincando com areia sentado na cabeça de Shukaku, fazendo desenhos estranhos no chão com Sengoku e jogando bola com o gato Matatabi. Ele estava perto de todos e lentamente se tornou parte de suas vidas. Todas as noites eles dormiam perto dele e todas as manhãs a primeira coisa que faziam ao acordar era ver como ele estava. Certa vez, houve um incidente em que ele desapareceu, mas mais tarde foi encontrado dormindo nas costas de Kurama. Ele era tão pequeno que desapareceu no pelo. Lentamente todos eles sentiram que Shirokin não era realmente humano. Ele pode parecer mas seu corpo é feito do mesmo material que eles. Portanto, ele era considerado parte da família. Haha, aproveitando o ar Shiro, Kurama perguntou enquanto corria pela selva. Por causa da cor da pele e do cabelo de Shirokin, ele foi chamado de Shiro pelo apelido. Aya, Shirokin afirmou com sua voz fofa e um sorriso cheio de dentes. Bom, hoje vou tentar te ensinar o que chamamos de Biju Dama, Kurama revelou e se virou em direção a um desfiladeiro gigante. Mas no caminho ele viu um grande grupo de humanos viajando juntos, em direção ao mesmo desfiladeiro. Ele parou e tentou ouvir o que todas as pessoas estavam dizendo. Ele usou seu chakra para fazer uma bolha ao redor de Shirokin para que sua voz não saísse. Chefe da vila, quanto tempo teremos que viajar? Até os touros estão cansados agora. Um jovem perguntou a outro velho. O velho, supostamente o chefe da vila, respondeu. Mesmo as mulheres não estão reclamando, por que você está? Devemos ir mais longe. Porque não importa a distância que mantemos delas, as chamas sangrentas das guerras entre os clãs Seju e Uchiha continuaremos se expandindo como um incêndio. Perdemos muitas pessoas desta vez só porque estávamos no caminho da destruição. Aos olhos daqueles poderosos shinobi, nós, pessoas normais, não somos nada além do touro que você estava amaldiçoando. Agora mesmo, todo este grupo de cerca de 150 pessoas era composto principalmente por mulheres, crianças e idosos. Eles tinham algumas carruagens para transportar bagagem e comida. A maioria deles parecia triste, ferida e sem esperança. Toda a sua vila foi destruída por aquele grande monstro esqueleto verde feito por um membro do clã Uchiha. A maioria das pessoas aqui perdeu alguém querido para elas. Eles viajaram centenas de quilômetros nos últimos 8 dias, apenas querendo encontrar um lugar distante para viver em paz, para construir novamente sua aldeia. Mãe, estou com fome. O menino de cerca de 5 anos chamou a mãe, que caminhava ao lado da carruagem em que o menino estava sentado. Ela estava sangrando nos pés, pois suas sandálias de bambu já haviam diminuído. Só mais um pouquinho, Jin. Só mais um pouquinho. Ela tentou tranquilizá-lo, mas seus pés estavam doendo muito agora. Ei, oh. De repente, um som fofo e sem sentido caiu em seus ouvidos. Ela olhou ao redor para ver de onde vinha. O que foi isso? Eu perdi muito sangue? Ela sentiu medo de morrer nesse ritmo. Seu filho, Jin, só a tinha agora, pois seu marido acabará de morrer na aldeia. Ela olhou para baixo para ver quanto sangue havia sangrado desde que pararam aqui para beber água. Mas, levando sua mente ao 7º céu, havia um bebê perto dela, no chão. E o bebê manteve os braços acima dos pés dela, emitindo uma espécie de luz azulada da palma da mão. Não sinto dor, ela exclamou em voz alta. Atraídos por sua voz, algumas pessoas próximas a ela se aproximaram. Eles viram o lindo bebê nu, curando milagrosamente os pés da mulher. Depois de alguns segundos, seus pés estavam tão bons como sempre. Então, o bebezinho virou-se para outro par de pés, curando-os. Em defesa do bebê, ele estava engatinhando e não conseguia ver os rostos das pessoas. Um por um, ele curou os pés de todos os que ficaram gravemente feridos. Ei, quem é você? O garotinho de antes, Jin, pulou do carrinho. Mas o bebê era pequeno demais para responder. Ele é tão fofo. Jin pensou e rapidamente começou a escolher o bebê. Ok, de agora em diante. Você é meu irmão mais novo. Ele declarou. Pará. O bebê deu 2 tapinhas na cabeça de Jin com as palmas das mãos rechonchudas. Jin imediatamente se sentiu satisfeito. Uau, que bebê mágico, irmão. Ele ficou impressionado. A mesma foi a reação de todas as pessoas ali. Eles estavam perguntando um ao outro quem era esse bebê. Mas ninguém tinha resposta. Alguns até começaram a dizer que ele era um anjo da guarda. Kurama estava ocupado ouvindo os 2 humanos na frente da caravana. Ele zombou depois de ouvir humanos. Nunca aprendem a viver em paz. Sempre lutando e matando os seus. Vamos, Shiro. Temos treinamento para fazer. Ele disse e se virou. Mas, vá. Para onde ele foi? Shiro. Ele gritou bem alto. Sua voz ressoou por toda a floresta e, em resposta, ele ouviu os aplausos de Shirokin. Como ele contorna meu chakra. Ele se amaldiçoou por sua falta de consciência. Ele chegou a toda velocidade, saltando do meio das árvores, pisoteando muitas delas. A cada um dos seus saltos, o chão tremia. As 150 pessoas da caravana estremeceram de medo, pensando na calamidade que teriam que enfrentar agora. Grrrrrrr. Kurama mostrou suas presas assim que viu Shirokin nos braços de um humano. Devolva a criança. Ele rugiu tão alto que cada um sentiu seus corações vibrarem. Jin, o garotinho que segurava Shirokin, sentiu suas pernas congelarem. Todos estavam sentindo isso, mas ele sentia mais porque a enorme raposa vermelha estava olhando diretamente para ele. Todas as pessoas imediatamente se ajoelharam e começaram a orar juntas. Ó grande espírito protetor da selva, por favor, deixe-nos ir. Não queremos irritá-lo. Ó GREA. Mas imediatamente o velho chefe da vila correu na frente do pequeno Jin, cobrindo-o. Ele sabe o que é essa raposa. Ele tinha ouvido falar sobre isso de seus próprios avós. Que essa fera já foi uma raposa que vivia em um templo, com o propósito de protegê-la em uma região de floresta. Mas os humanos continuaram destruindo a floresta, transformando a raposa em uma fera feroz. Grande protetor da floresta.
Por favor, poupe-nos. Já perdemos tudo. Ele implorou. Devolva Shiro. Agora. Kurama rugiu. Ninguém poderia ser tão estúpido a ponto de não entender quem era esse Shiro. Havia apenas um bebê milagroso de cabelos brancos ao redor deles. O ancião da vila tirou a criança de Jin. Mas Jin, embora com medo, começou a protestar. Não, não. A raposa vai comê-lo. Pare. Aya, Gugu. Shiroken estava acenando para Kurama, querendo voltar ao seu pelo macio novamente. Mas Kurama ouviu o que o garotinho disse. Ele estava pronto para desafiar ele, alguém que poderia matar todos eles aqui em questão de segundos. Deixe-o, Jin. Você quer que todos nós morramos? Não conhecemos esse bebê. O chefe da aldeia lutou. Mas, você disse que os bebês são o estágio mais inocente e puro do ciclo humano. Eles devem sempre ser protegidos. Como podemos deixá-lo morrer? Jin chorou. Era estranho como ele estava lutando tão fortemente por Shiroken. Talvez Shiroken tenha feito algo com ele ou ele sentisse algo por Shiroken. Era óbvio que ele estava sendo estúpido, mas corajoso. Imediatamente, um membro da aldeia o arrastou de volta e cobriu-lhe a boca. O chefe da aldeia ergueu Shiroken em direção a Kurama. Aqui, por favor, leve-o e nos poupe. Por favor. Kurama rosnou para eles para assustá-los, e então lentamente aproximou seu rosto de Shiroken. Gei! Kauka-u! Shiroken deu um tapinha no nariz de Kurama. Então, para o horror de todas as pessoas presentes, Kurama abriu a boca e engoliu Shiroken inteiro. Capítulo 4. Leitoso. Pavor e medo varreram os corações e mentes de todos ali. A grande raposa acabou de comer aquele bebê mágico. Jin, que até agora ainda protestava, ficou em silêncio e começou a chorar. Por que você o comeu? Você pode falar, você é inteligente. Só por quê? Jin perguntou a Kurama fracamente. Presas fortes sobre os fracos. Essa é a lei do universo. Agora, entregue-me todas as suas vacas. Kurama ordenou-lhes com uma voz ameaçadora. Por favor, deixe-nos ir. Se você pegar nosso gado, estaremos praticamente mortos. Ou, apenas mate todos nós. Esse seria um destino muito melhor do que morrer lentamente de fome. A mãe de Jin falou com raiva. A raiva às vezes era uma maneira rápida de superar seus medos, mas certamente não era uma coisa sábia. Kurama riu, hahaha. Tudo bem, você pediu isso. Todos fecharam os olhos, para não saber quando a morte chegou até eles. Aya! Mas de repente a voz daquele bebê veio até eles mais uma vez. Jin imediatamente abriu os olhos ao ouvir isso e viu que Shiroken estava tão bem como sempre. Ele estava pendurado em uma das narinas de Kurama enquanto agitava um braço. Kurama sentiu vontade de dar um soco na própria cabeça depois disso. Era impossível conter Shiroken se ele não quisesse. Mas, ele tinha um problema muito maior agora. Precisava espirrar. Show. Ele olhou para o céu e espirrou. O pobre Shiroken foi jogado para cima ao ver como era acima das nuvens. Ele então olhou para o sol e o lindo mar de nuvens abaixo. Então ele começou a cair como um míssil, assobiando. Mas para Shiroken, tudo era diversão e jogos. Kurama ficou nervoso no chão. Ele morrerá se cair de lá? Eu lembro que ele estava bem quando o vimos pela primeira vez. Mas ele decidiu não arriscar e pegá-lo no ar. Então, ele se ajustou e olhou para cima de onde Shiroken cairia. Após 2 segundos, Shiroken tornou-se claramente visível para todos eles. Kurama estendeu as mãos para pegá-lo. 100 metros. 50 metros. Ele foi tão rápido. Mas o pobre Kurama calculou mal e isso fez com que Shiroken caísse direto em cima de sua cabeça peluda. Estrondo. Vuvuvuv. Pela primeira vez, Kurama soltou um grito animalesco. Uma grande protuberância cresceu no topo de sua cabeça. Enquanto isso, Shiroken estava simplesmente sentado de costas, relaxando no fofo pelo vermelho. Kurama olhou para Shiroken irritado. Que tipo de vingança você está tomando contra mim hoje? Shiroken bocejou e começou a fazer sinais de fome. Era simples, ele começaria a tentar comer o que estivesse mais próximo dele. Agora era o próprio Kurama. Kurama virou-se para os aldeões. Vocês têm leite para ele? Sim, temos alguns. Eles humildemente deram a ele sem fazer perguntas. Kurama simplesmente pegou um dos baldes vazios, derramou todo o leite que lhe deram e segurou Shiroken perto do balde. Shiroken também começou a beber diretamente. Entediado, Kurama olhou para os vários aldeões que estavam encolhidos de medo e sentindo a incerteza pairando sobre suas vidas. Onde você está indo? Ele perguntou a eles. Através do Canyon para novas terras. O chefe da aldeia respondeu imediatamente sem perder tempo. Kurama era um cara inteligente, então quando seus olhos pousaram em todas as vacas, ele teve uma ideia em mente. Se eu puder sequestrá-los e fazê-los fornecer leite e comida para Shiro, nunca teremos que nos preocupar com nada. Bru bru bru. Kurama viu que ele havia mergulhado Shiroken demais no leite e então puxou levemente para trás. Todos estavam secretamente chocados e confusos com o que estava acontecendo. Primeiro foi o flagrante abuso infantil de um bebê que não morreu mesmo depois de cair tão alto do céu. Depois havia uma grande e assustadora raposa cuidando de um bebê como se fosse uma coisa normal. Humanos, vocês querem uma terra segura para viver? Uma terra que sempre será protegida daquelas pragas Shinobi? Ele perguntou. As cabeças de todos assentiram automaticamente. Bom, então faça o que eu digo. Vou lhe dar uma terra para viver e, em troca, você alimentará Shiro aqui com um pouco de leite. Eu e meus irmãos iremos protegê-lo se você não tentar lutar contra nós ou nos chame de nomes. Kurama perguntou, ordenou. Podemos pensar sobre isso? Um homem do grupo perguntou. Kurama mostrou suas presas. Não posso simplesmente comer todos vocês e acabar com isso? Definitivamente somos reféns agora, o homem pensou e se rendeu ao seu destino. Kurama tem a habilidade inata de sentir emoções negativas, então ele sabia o que todas essas pessoas estavam sentindo coletivamente. Se você for honesto, eu não vou te comer. Você também terá proteção. O lugar para onde você está indo também está infestado de Shinobi. Como tal, mesmo lá você pode morrer facilmente.
Decida rápido agora, Shiro está quase terminando de beber seu leite. Os olhos de todos quase caíram quando perceberam que o bebezinho estava quase terminando de beber o balde inteiro de leite. Então, parecia que o balde era a ampulheta deles. No momento em que ficar vazio, o destino deles será decidido. Cabia agora ao chefe da aldeia decidir. Todos os outros seguirão, como fizeram até agora. Seguiu-se um longo momento de silêncio, sendo audível apenas o som de Shiroken engolindo leite de maneira fofa. Então, as sobrancelhas do velho tremularam e ele abriu os olhos. Aceitaremos sua oferta, grande espírito da floresta. Nós o seguiremos e estabeleceremos nossa aldeia onde você nos disser, mas você deve nos prometer que nos manterá salvo de qualquer dano. O chefe da aldeia disse com uma expressão digna. Kurama também sabia que não deveria pressioná-los demais. Vou manter todos vocês seguros, exceto eu, porque se você mexer comigo, sim, você vai nos comer. Por favor, mostre o caminho, e eu sou Hakumatsu. Ele curvou-se para Kurama e se apresentou. Todos os outros seguiram o exemplo e se curvaram. Kurama, pela primeira vez, estava vendo humanos realmente se curvando diante dele e lhe dando respeito. Embora houvesse uma pitada de medo, mas ainda assim. Baque. Kurama virou a cabeça e viu que Shiroken havia caído no balde porque estava vazio. Ele agora estava apenas lambendo até limpar, uma coisa orgulhosa que Kurama lhe ensinou. Então sigam-me e sejam rápidos, Kurama ordenou e caminhou mais fundo na floresta com Shiroken sentado em sua cabeça. Pará. Lá. Kau, xô. Shiroken fez barulhos fofos lá de cima enquanto acariciava a cabeça de Kurama como se fosse um tambor. Seu sorriso e energia positiva certamente relaxaram para as pessoas que o seguiam logo atrás. Kurama estava usando seus poderes para abrir caminho para eles na selva, ou então eles nunca seriam capazes de trazer suas carruagens. Ele ainda estava cobrindo seus rastros. A altura imponente de Kurama tornava muito difícil para eles se perderem na floresta de qualquer maneira, mas os pobres não sabiam que Kurama já havia corrido mais de 100 quilômetros antes, e agora era uma viagem de volta. Sendo um pouco atencioso, Kurama os deixava descansar de vez em quando, mas ainda iria demorar muito. Justo quando menos esperavam, uma voz veio do céu, Shiro-chan, Kura-chan, onde você está? Não era outro senão Shomei. Ele deve ter vindo procurá-los, pois não voltavam há um dia. Logo Shomei notou a grande forma de Kurama e voou até eles. Você está aqui. Por que você ainda não voltou? Shomei perguntou a Kurama, que apenas deu um passo para Shomei ver as pessoas. Vendo essa multidão de pessoas, sua cabeça em forma de capacete brilhou. Kura-chan, pensei que você tivesse parado de comer humanos. Kurama então explicou quem eles eram e por que os estava trazendo junto. Foi o suficiente para Shomei aceitar. Não tenham medo de mim, pequenos humanos. Eu sou Lac Seven Shomei. Todos vocês, entrem em suas carroças e carruagens. Vou trazer todos vocês comigo. Shomei disse a eles com entusiasmo. Mas vendo que eles não estavam se movendo, Kurama rosnou. Faça. Não tenho tempo para levar 10 dias para chegar a algum lugar que possa chegar em minutos. Todos lutaram para entrar no carrinho mais próximo. Então Shomei os levantou com suas garras e voou para o acampamento. Demorou 2 voltas para levar todas as pessoas com ele. Enquanto isso, Kurama voltou ao modo de velocidade e saltou pela floresta. Em apenas 15 minutos eles chegaram em casa. Atualmente, todas as pessoas estavam no chão, encolhendo-se de medo ao ver todas as 9 figuras gigantes ao mesmo tempo. Apenas um único Kurama foi como um pesadelo para eles, ver todos eles ao mesmo tempo fez até mesmo alguns deles desmaiarem. Quem são estes humanos? Por que estão aqui? Shukaku protestou com raiva e até correu para matar alguns. Mas Shiroken pulou da cabeça de Kurama e o deteve. Kurama explicou os detalhes então. Todos nós não temos experiência em como criar um filho. Por enquanto ele só toma leite, mas depois vai precisar comer. E nem sabemos o que uma criança pode comer e o que pode ter, e daí se ele ficar doente por causa disso? Kurama usou a saúde de Shiroken como razão porque ele sabia. Não importa o quão bravo Shukaku estivesse com outros humanos, Shiroken era alguém por quem ele gostava muito. Mas, Shukaku murmurou. Gyuki se tornou a voz da razão naquele momento e concordou com Kurama. Acalme-se, Shukaku. Esses humanos não são shinobi. Para nós, mesmo aqueles shinobi são tão fáceis de lidar quanto insetos. Se esses humanos forem contra nós, podemos eliminá-los a qualquer momento. Mas não há mal nenhum em tentar. Agora que o assunto chegou ao velho, todos ficaram em silêncio. Shukaku apenas bufou e foi embora com raiva. Estes são todos meus irmãos. Podemos parecer feras, mas somos muito mais espertos do que todos vocês juntos, então aceite meu aviso e nunca tente trair nossa confiança ou prejudicar Shiro. Se você fizer isso, os olhos redondos e brancos de Gyuki se viraram vermelho e era uma mensagem clara para todos. Hakumatsu se ajoelhou diante deles e jurou, juro que nem eu nem qualquer membro da minha aldeia iremos contra vocês. Só queremos viver em paz. Então, enquanto você desejar, paz é o que você obterá. A voz feminina e fria de Matatabi os avisou novamente. Kurama ficou feliz porque todos concordaram com seus planos. Isso o fez realmente se sentir o líder de todos os irmãos, como sempre se considerou. Então ele instruiu os aldeões. Todos vocês podem estabelecer sua aldeia aqui. Usem a madeira das árvores daqui para criar suas moradias. Quanto ao gado, ele simplesmente balançou o rabo e criou um barracão e uma cerca para os animais. Hakumatsu agradeceu novamente. Obrigado, grande espírito. Mas como devemos nomear esta aldeia? Oh, eu sei. Vamos nomear Milk, porque eles moram aqui para dar leite para Shiro. Shomei mais uma vez deu uma de suas sugestões estúpidas. Capítulo 5. Quero ser o melhor. Oh, eu sei. Vamos nomear
Milk, porque eles moram aqui para dar leite para Shiro. Shomei mais uma vez deu uma de suas sugestões estúpidas. Bonk. Sengoku deu um tapa na cabeça de Shomei em forma de capacete. Isso parece tão idiota. Esta será a casa do pequeno Shiro. Quando ele crescer, ele se tornará famoso em todo o mundo. Como você se sentirá quando o chamarem de Shirokin da Vila Láctea? Os humanos são uma escória, eles vão zombar dele. Todos os aldeões permaneceram em silêncio. Embora sua espécie estivesse sendo criticada agora, eles concordaram silenciosamente. Milk era um nome muito ruim. E sobre esse assunto, esse espírito voador deveria ficar de fora de nomear coisas. Mesmo assim, ninguém teve coragem de dizer isso em voz alta. Esse é um nome estúpido. Espere, veio de um de nós? Jin. Por quê? Todos os aldeões amaldiçoaram o garoto. Os olhos de Kurama pousaram no garoto que estava pronto para morrer para salvar Shiro. Ele não poderia dizer que gostava do garoto, ele até o mataria sem pensar se fosse preciso, mas poderia tolerar o garoto por enquanto. Vem aqui, garoto, Kurama o chamou. Jin avançou assustado. Sim, grande espírito. Haha, eu gosto disso, todos vocês nos tratarão como grandes espíritos de agora em diante. Até mesmo Shiroki incluído, já que ele não é como vocês, humanos. Kurama se vangloriou. Sim, Shiro é o melhor, não é? Shomei voou até Shirokin e começou a brincar com ele, jogando-o em seus braços um por um. Todos os aldeões estavam lentamente ficando entorpecidos com todas as coisas que desafiavam o céu que estavam acontecendo em suas vidas. Rapaz, como você sugere que chamemos sua aldeia? Kurama perguntou. Jin pensou um pouco. Ele olhou para o fofo Shirokin de cabelos brancos e pele branca. Shirokin tem sobrenome? Esse é Lord Dama para você. Ele, assim como todos nós, irmãos, temos um sobrenome comum, é Dama. Kurama corrigiu e respondeu. Jin acenou com a cabeça. Que tal nomear a aldeia Dama também? As pessoas vão chamá-lo de Lord Shirokin da aldeia Dama. Eu gostei. Chamei de Dama. Isso parece bom. Shomei afirmou. Está resolvido então. Vocês estabelecerão uma aldeia aqui e a chamarão de Dama. Todos vocês não têm sobrenomes, então vocês tomarão Nidama. Significa o segundo Dama. Agora mãos à obra. Kurama ordenou. Os aldeões pularam de alegria e ficaram ocupados. Eles pegaram suas ferramentas e foram cortar algumas árvores. Enquanto isso, o antigo chefe da aldeia, Hakumatsu, sentou-se. Então seremos como uma família para Lord Shirokin, disse Hakumatsu, tentando conversar um pouco com Kurama. Não, servos. Kurama o corrigiu. Hakumatsu então decidiu calar a boca, ou ele poderia descobrir que seu status se tornaria inferior ao de um servo. O dia transcorreu normalmente, as pessoas fizeram o possível para ignorar as figuras imponentes de todas as bestas com cauda e se concentraram na construção de sua nova casa. Não havia muito por enquanto, apenas algumas cabanas simples de palha. Eles precisavam de abrigo antes de tudo. À noite, eles ergueram uma estrutura básica com telhado. As paredes serão construídas posteriormente. Eles perceberam que com esses espíritos enormes e poderosos perto deles, não havia como qualquer animal selvagem ousar vir aqui. Agora era a hora do jantar. Alguns homens foram caçar e trouxeram um cervo e mais alguns coelhos. Foi o suficiente para todos eles. Mas era de Shirokin que eles deveriam cuidar. Então eles ordenharam algumas de suas vacas e trouxeram o leite para ele. Shirokin estava atualmente jogando entre um cerco de Zobu, Gyuki, Koku e Matatabi. Ele jogava sua bola neles e eles a devolviam. Senhor Shirokin, trouxemos leite. A mãe de Jin veio com o balde. Um estranho utensílio para a bebida de uma criança. Coloque aí, vamos fazer com que ele beba. Matatabi sinalizou com a pata para sair. Logo Shirokin ficou com fome e viu o balde. Era a hora de tomar um banho de leite. Ele foi em frente e afogou a cabeça para beber. De repente, um grito veio de trás de Gyuki. Saiken estava lá com outro balde de leite nas mãozinhas. Como você pode, Shiro? De onde você tirou o leite? Eu pensei que era meu trabalho. Saiken disse tristemente e com o coração partido. Kurama trouxe alguns humanos como servos de Saiken. Eles cuidarão da comida dele agora. Gyuki disse a ele. Mas não foi suficiente. Saiken decidiu que iria fazer uma birra. Por quê? Eu estava planejando me tornar o melhor ordenhador do mundo. Eu queria ser o melhor. Agora, como vou? Para que servem minhas vacas que eu cuidei meticulosamente? Por agora. Parece que Saiken estava muito envolvido com seu novo trabalho. O pobre Biju teve que praticar muito para não assustar as vacas e ainda assim tirar o leite. Tapinha. Calma, você ainda pode ordenhar as vacas de vez em quando. Temos ainda mais vacas agora. Por que você não traz as suas e as amarra com as demais? Gyuki o consolou. Onomatopeia de cheirar. Ok, farei isso. Espere, vou trazê-los aqui. Saiken mais uma vez saiu. Todos suspiraram quando ele se foi, pois finalmente houve um pouco de paz. Koku descansou a cabeça e fechou os olhos. É sempre barulhento com ele e chamei por perto. Mas eles nos mantêm entretidos. Juro que sem eles eu teria enlouquecido vivendo nessa floresta, acrescentou Izobu. Na verdade, eles são um grupo curioso. Sempre tendo alguns pensamentos estranhos em suas cabeças. Eles são gentis de coração, o velho nos disse para cuidar deles e de Izobu. Não posso acreditar que estávamos prestes a nos separar. Talvez Shiro seja uma bênção dele para nós, onde quer que ele esteja. Gyuki disse enquanto lembrava do passado. Tudo. E agora? Matatabi suspirou de frustração. Pários. A voz cheia de pânico de Saiken veio de longe. Logo surgiu a visão de muitas vacas correndo em direção a eles. Eles estavam indo direto para Shirokin. Onde e quando ele conseguiu tantas vacas? Koku se perguntou em estado de choque. Pários antes que cheguem a pequena Shiro. Gyuki usou seus tentáculos para deter muitos deles. Os demais foram parados por Matatabi, que criou um incêndio ao redor deles. Logo, o corpo gordo de Saiken chegou enquanto suava profusamente.
Obrigado. Acabei de abrir a porta do celeiro e eles saíram correndo. Saiken, pensei que você só tivesse 5 vacas. Quando você conseguiu tantas? Isobu perguntou a ele. Bem, isso foi há muitos anos. Aquelas vacas deram à luz novos bebês, então esses bebês cresceram e deram ainda mais bebês. Saiken explicou tudo inocentemente. Ele estava, sem saber, administrando uma pecuária de muito sucesso. Quantos são? Gyuki perguntou. 40 vacas e 5 touros. Eles são o trabalho duro da minha vida. Saiken afirmou orgulhosamente enquanto enxugava o suor da cabeça com seus bracinhos. PFFT. Saiken, você tem centenas de anos e na maior parte passou o tempo dormindo. Isobu o lembrou. E daí eu acordei e sei o que quero fazer da minha vida agora. Quero me tornar o melhor ordenhador de todos os tempos. Sim, Saiken anunciou. YAA e Shirokin também levantou os braços para animá-lo. Ele havia terminado de beber seu balde de leite. Sim, Shiro, só você acredita em mim. Você é meu favorito. Saiken o pegou no colo e o abraçou suavemente. No começo, o corpo viscoso de Saiken incomodava muito Shirokin, mas agora Shirokin não se importava porque amava todos eles igualmente. Vá dormir já. É noite. Kurama rugiu de um lado. O vagabundo preguiçoso. Venha, Shiro. Vamos colocar essas vacas em um novo celeiro. Saiken zombou e começou a trabalhar. Ele também contou com a ajuda de Gyuki, pois seus tentáculos eram tão bons quanto ter muitos braços. Lentamente, os dias se passaram. A vida divertida de todas as bestas com cauda e Shirokin continuou. O vínculo deles ficava mais forte a cada dia que passava. Todos os dias, Shirokin também ia dar uma volta por toda a nova vila, que para começar não era muito grande. As pessoas o chamariam de Lord Shirokin e se curvariam diante dele. Esse respeito foi conquistado por ele nos últimos dias, já que era o chamado filho milagroso. Ele curou várias pessoas doentes ou feridas. Seu sorriso e olhares diferentes fizeram com que ele se destacasse demais. Daí a reputação. Além disso, Shirokin também estava recebendo sessões de treinamento de Kurama. Shiro, faça como eu. Abra sua boca e concentre seu chakra acima dela, então. Estrondo. Kurama jogou um pequeno biju dama em uma montanha distante. Mesmo sendo pequena, a destruição foi enorme. Vá, Awa. Shirokin aplaudiu. Haha. Agora você tenta. Kurama o motivou a tentar. Shirokin abriu a boca de maneira fofa e fez um barulho. Toou. Não havia biju dama. Apenas uma grande poça de saliva. As caudas animadas de Kurama caíram em decepção, parece que preciso ensiná-lo desde o básico. Capítulo 6. Os feridos. Vendo que eram criaturas tão adoráveis, todos os aldeões perceberam que seus medos eram em vão e que essas criaturas não queriam nada deles, exceto tratamento igual. As bestas com cauda eram enormes e os aldeões costumavam ouvi-las falar às vezes. Eles perceberam que essas criaturas eram irmãos reais e tinham centenas de anos de idade, e até tentaram inicialmente fazer amizade com os humanos, mas foram evitados e caçados. Logo, um pequeno conselho de anciãos da aldeia e do chefe se reuniu em uma cabana improvisada. Chefe, esses espíritos não são nada maus. Eles são exatamente como nós. Eles queriam viver em paz, mas eram continuamente irritados e caçados pelo Shinobi. Eles são seres velhos e sábios, semelhantes aos deuses da terra. Um dos mais velhos disse. O chefe assentiu. Sim, eles são relíquias ambulantes de nossa história. Eles viram nós, pessoas, estabelecermos aldeias e depois destruí-las em guerras. Eles viram o pior que a humanidade tinha a oferecer muitas vezes. Não admira que eles não pareçam confiar humanos. Eles não são espíritos. São santos. Vamos chamá-los de santos de agora em diante, entendeu? E daremos a eles o respeito que merecem. Contanto que hajamos normalmente e não criamos problemas, tenho certeza que eles podem vir a gostar de nós. Todos concordaram com essa decisão. E portanto, desde aquele dia, as pessoas da aldeia pararam de temer os Big. Não completamente, mas ainda assim, eles estavam tentando. Eles lentamente descobriram que mesmo esses seres poderosos também estavam famintos por interações sociais e por ter pessoas com quem conversar ao seu redor. Uma semana depois. Shon. Shirokin chamava Shomei de maneira fofa. Shomei, que estava ocupado ajudando os aldeões a erguer grandes estruturas, parou e olhou para trás em estado de choque. Shiro, você disse meu nome? Ele estava nas nuvens quando ouviu Shirokin. Shon, repetiu Shirokin. Parece que foi tudo que seu vocabulário lhe permitiu. Shirokin então se virou para Kurama e chamou seu nome abreviado também Kau. Ei, diga meu nome. Saiken veio correndo. Shirokin ficou em silêncio por um tempo, tentando lembrar como era o nome de Saiken. Moa. Ele disse com a cabeça ligeiramente inclinada. Não, isso é o que as vacas dizem. Eu sou Saiken. Saiken o corrigiu. Shirokin deixou escapar um sorriso satisfeito e acenou com a cabeça. Parece que ele está ficando mais esperto, disse Gyuki. Sengoku acrescentou. Já era hora. Ele precisa se tornar superior àqueles humanos estúpidos em breve. Ele será tão inteligente quanto os macacos. Ninguém corrigiu Sengoku lá. Todos sabiam que os macacos não eram criaturas inteligentes, mas Sengoku era um supremacista pró-macaco incondicional. Jin, o garotinho, já havia se tornado um amigo de brincadeira de Shirokin, e ele sempre ficou perto dele. Ele também tentou fazer com que Shirokin dissesse seu nome desta vez. Ele cutucou suavemente sua bochecha rechonchuda e perguntou, Senhor Shiro, diga meu nome também, por favor. Shirokin permaneceu em silêncio a maior parte do tempo. Então, quando Jin novamente cutucou sua bochecha, Shirokin abriu a boca e mordeu o dedo. Inicialmente, Jin não se preocupou porque não tinha dentes. Mas quão errado ele estava. Os dentes de Shirokin haviam crescido na noite passada, e a razão pela qual ele estava chamando o nome de todos hoje era para dizer que seus dentes estavam coçando. Morder. Demorou 3 segundos para Jin entender que seu dedo estava doendo. Então ele gritou de dor. Dói.
Senhor Shiro, não arranque meu dedo com uma mordida. Kurama rapidamente usou uma de suas caudas para fazer cócegas em Shirokin para rir e soltar Jin. O pobre menino agora tinha marcas de dentes no dedo e também sangrava. Vendo sangue, Shirokin imediatamente rastejou até ele. Seu rosto parecia arrependido e ele rapidamente usou seu poder desconhecido para curar o ferimento. Então, ele deu um tapinha na testa dele como se estivesse consolando Jin. Ele tem dentes agora. Isso significa que ele também comerá junto com leite? Saiken se perguntou em voz alta. Acho que sim, Gyuki murmurou. Então terei que aumentar o escopo da minha fazenda de animais para atender às necessidades de carne de Shiro. Se ele comer carne tanto quanto beber leite, precisará de muito. Saiken disse. Shukaku chegou então. Você não pensa em outra coisa senão em sua fazenda e em manter Shiro alimentado? Não. Alimentá-lo é meu trabalho. E eu amo meu trabalho. Saiken deixou escapar imediatamente. Ele era o biju mais sério do acampamento agora quando se tratava do bem-estar de Shirokin. Precisaremos de alguns utensílios bons e grandes para cozinhar a comida. Além disso, alguns temperos para deixá-la com um sabor incrível, para que Lord Shirokin fique feliz. Hakomatsu caminhou lentamente com sua bengala. E onde podemos encontrar tudo isso? Kurama perguntou. Talvez numa aldeia maior com um mercado. Ou talvez numa caravana de comerciantes itinerantes. Estamos tão profundamente dentro da floresta que não há forma de chegar ao mundo. Também não podemos comprar roupas. Hakomatsu explicou a ele. Kurama era uma pessoa contundente, então suas ideias também eram caóticas. Apenas me diga onde tudo isso pode ser encontrado e eu destruirei esse mercado e trarei tudo para cá. Gyuki, como sempre, raciocinou. Não faça isso. Não precisamos de problemas desnecessários. Já vivemos em paz há algum tempo e se criarmos problemas, eles virão nos encontrar. Então o que você sugere? Kurama perguntou com desdém. Gyuki olhou para Hakomatsu. A Vila Dama deveria ser um lugar isolado para Shiro. E esta vila sempre permanecerá assim. Especiarias e assim por diante. Envie uma pequena caravana para a vila mercantil mais próxima. Compre todo o material necessário de lá, desde equipamentos de forja de aço até sementes de especiarias diversas. Nós o ajudaremos com a construção de armazéns e edifícios, então traga material para um ano. E ao final disso, você se tornará autossuficiente. Lembre-se, ninguém deveria segui-lo. Você conhece as consequências. Hakomatsu acenou com a cabeça. Eu entendo Santo Gyuki. Mas, não temos dinheiro para tudo isso. Pegue o ouro, de qualquer maneira não nos serve de nada. Faça um bom plano e compre tudo o que precisar. Entendido? Você partirá amanhã de manhã. Gyuki ordenou a ele. Achou! Shirokin espirrou de repente enquanto brincava com Jin. Hakomatsu viu e sorriu. Vou trazer muitos doces saborosos para Lord Shirokin. Saiken concordou. Bom, traga o equivalente a um ano. No dia seguinte, Shomei os ajudou e transportou sua pequena caravana de 3 carroças de boi e 4 cavalos até a beira da floresta perto da estrada. A partir daí eles estariam sozinhos. Embora tivessem algumas espadas com eles sabiam que se encontrassem um shinobi mau, estariam praticamente mortos. Liderando a caravana estava a mãe de Jin, Fumiko. Eles tinham um longo caminho a percorrer, pois as bestas com cauda montaram acampamento em um lugar muito isolado. Embora Shomei os tenha ajudado, eles ainda estavam a muitos dias de distância de seu destino. Mas pelo menos nenhuma fera se atreveria a atacá-los, pois havia o cheiro das bestas com cauda neles. Após 6 dias viajando em ritmo muito acelerado, chegaram a uma antiga vila. Esta vila poderia ser chamada de cidade, exceto que ainda não existia tal termo no mundo. Tinha uma economia próspera, pois muitos shinobi se reuniram aqui para torná-la uma base. Estes eram shinobi que não pertenciam a grandes clãs. Ainda assim, a administração da grande aldeia era cuidada por um senhor humano normal. Lá, Fumiko passou um dia reunindo tudo, de equipamentos de aço a sementes, de máquinas de tecer a doces para Shirokin. Eles também compraram alguns brinquedos de pelúcia para Shiro e crianças pequenas da aldeia. Depois disso, pagaram o pedágio forçado e deixaram a aldeia silenciosamente, sem atrair olhares ruins. Com certeza foi estressante nos portões. Achei que eles iriam levar todos os nossos itens, disse um dos guardas da caravana. Fumiko acenou com a cabeça. Eles poderiam ter feito isso se eu não tivesse dito que estava indo para a base do clã Uchiha para vender nossos itens. Pensar que temos que usar os nomes daqueles que destruíram nossas vidas para nos salvar. TSK. Espero que quando Lord Shiro crescer ele ensine uma lição a todos eles. Outro guarda disse. Sim, ele é uma criança milagrosa. Tenho certeza que um dia ele se tornará uma ótima pessoa, e ele é tão gentil e fofo. Uma mulher que estava cuidando da carroça de bois começou a bajular. Shirokin, olhos na estrada. Precisamos retornar em segurança primeiro. Fumiko os avisou severamente. Mas a sorte deles não estava do lado deles, ao que parecia. No dia 5 e último dia da viagem de volta, encontraram um corpo feminino boiando no rio. Eles estavam descansando na parte de trás naquele momento. Fumiko entrou e arrastou o corpo para fora. O corpo era de uma menina que não estava morta, então Fumiko tentou salvar a menina. Ela não parecia ter mais de 10 anos. Pressionando o peito repetidamente, Fumiko conseguiu tirar água dos pulmões. Mas então ela viu tantas feridas em seu corpo. Traga-me algumas roupas. Ela ordenou um homem. Logo, ela amarrou suas feridas e a colocou na carroça, para levá-la com eles. Caso contrário, ela poderia ser comida pelos animais de lá. O que você acha que aconteceu com ela? Um deles perguntou maravilhado. Verifique as roupas dela para ver se há alguma coisa, ordenou Fumiko. Uma garota da caravana deu um tapinha rápido nas roupas da garota ferida. Logo, ela sentiu algo duro e tilintando. Colocando a mão dentro, ela tirou os itens. Esse shinobi. Ela caiu para trás.
A caravana deles parou assim que todos ouviram isso. Fumiko rapidamente foi verificar e viu que havia algumas kunai que tinham um selo. Todos reconheceram imediatamente o selo e isso os levou a ficarem furiosos e cheios de raiva em um segundo. Um deles até desembainhou a espada. Mate ela. Ela é uma Uchiha. Capítulo 7. Amigos bolinhos. Fumiko também estava com raiva. Afinal, o marido dela morreu por causa desses Uchihas. Por causa deles, Jin não teve pai. Por causa deles, eles estavam nas condições atuais. Não importa o quão felizes estivessem com suas vidas atuais, eles nunca poderiam esquecer todas as suas tristezas e sofrimentos. Ela pegou a faca e desmontou do cavalo. Ela então entrou na carruagem, pronta para cortar a garganta da menina. Meu marido morreu por causa deste clã. Éramos tão felizes antes, ela murmurou desanimada, aproximando a faca do pescoço dela, apenas tocando a pele. Mas ela nunca havia matado uma pessoa em sua vida, então suas mãos começaram a tremer. Uma pequena gota de sangue saiu do pescoço da menina, devido ao ferimento causado pelo tremor de Fumiko. A faca estava afiada e sua mente estava vazia. Mate-a, seus companheiros gritaram de raiva. Uau! O que você está fazendo? De repente, uma voz familiar chegou atrás de todos eles. Eles se viraram e viram uma figura gigante. Eles imediatamente se ajoelharam e cumprimentaram. São Shomei. Nós íamos matar aquela garota Uchiha. Foram os Uchiha que destruíram nossa vila e mataram nossos entes queridos. Um homem disse. Oh, isso é muito ruim. Shomei exclamou e se agachou para ver o interior da carruagem. Essa garotinha destruiu sua aldeia e matou seu povo? Ela não é muito pequena? Shomei perguntou confuso, incapaz de entender desde quando essas crianças formidáveis começaram a aparecer. Fumiko ficou atordoada antes de repente sentir vergonha, e todo seu corpo agora estava tomado pela culpa. Não, ela não matou ninguém. Nós a encontramos ferida no rio. Ela informou Shomei. Sério? Então por que você quer matá-la? Ele perguntou a ela com curiosidade. Porque ela é Uchiha. Um homem gritou. Shomei coçou a cabeça confuso. Então devo também matar todos os humanos na terra que me maltrataram e tentaram me machucar? Não houve resposta para esta pergunta. Fumiko recostou-se, largou a faca e apenas chorou. Ela apenas gritou sua raiva e desamparo. Tapinha. Shomei tentou consolá-la batendo levemente em suas costas com seus braços gigantes. Depois de alguns minutos, ela voltou a montar no cavalo. Devíamos ter vergonha de nós mesmos. Se eles são animais, não podemos nos tornar iguais a eles. Estávamos prestes a matar uma criança pequena que não teve nada a ver com a nossa tragédia. Obrigado, São Shomei. Você nos impediu de cometer este grave pecado. Shomei corou. Hehe, acabei de dizer a verdade. Ok, vou te ajudar. Vou levar as carroças e você deve vir a cavalo a toda velocidade. Algumas horas depois, todos estavam de volta à aldeia. Começara a assemelhar-se agora a uma aldeia pobre e assolada pela pobreza, embora houvesse esperança de melhorá-la algum dia. Assim que Shomei colocou as carruagens de lado, todos os Big se reuniram, sentindo o cheiro de sangue. O que aconteceu? Eles foram atacados? Espero que não tenham esquecido e trazido doces para o pequeno Shiro. Saiken perguntou preocupado. Ban, essa deveria ser a menor das nossas preocupações. Alguém ficou ferido. Matatabi bateu na cabeça robusta com a pata. É sim. Alguém está ferido? Ele corrigiu a pergunta, embora seus olhos ainda estivessem se movendo em busca dos doces. Shomei acenou com a cabeça e explicou tudo o que lembrava. Então eu a trouxe aqui. De repente Kurama rugiu de raiva. Seu tolo, teremos que matá-la de qualquer maneira. Nós apenas concordamos em manter os humanos normais aqui, e apenas aqueles que eu trouxe aqui. Nunca nos importaremos com um shinobi, muito menos com um daquele clã do olho amaldiçoado. Mas, não estamos bem Biju agora? Shomei perguntou. Estamos, mas não podemos mantê-la aqui. Ela voltará assim que melhorar e contará ao seu clã sobre nós, sobre Shiro e suas habilidades. Tente matá-lo para que ninguém mais possa ficar com ele. Devemos manter Shiro seguro até que ele cresça e seja poderoso o suficiente. Kurama deu uma palestra para Shomei. Ele pode ser louco e descuidado, mas não era tão burro a ponto de confiar em um shinobi. Calma, Kurama. Ela é apenas uma criança. Só precisamos ter certeza de que ela não acorde e depois deixe-a longe. Gyuki sugeriu. O que você disse? Eu sou o líder aqui e minhas regras são... Ban, antes que Kurama pudesse terminar de dizer isso, um grande punho feito de areia socou seu rosto. Seu bastardo, você se acha melhor que nós? Foi decidido antes que Gyuki seria o líder desde quando escolhemos você? Shukaku gritou com raiva para Kurama. Kurama se recusou a ouvir qualquer outra coisa e tudo o que ele queria agora era revidar. Eu vou te mostrar porque sou o líder. Kurama acenou com o punho em direção a Shukaku. Mas Gyuki, Matatabi, Saiken e Shomei os detiveram rapidamente. Pare com isso, todos nascemos ao mesmo tempo. Ninguém é superior ou líder. O velho nos tornou seres livres. Kurama, tínhamos feito a votação e fui eleito líder. Você não pode simplesmente mudar as regras. Gyuki o lembrou. Isso foi há décadas. Exijo outra votação. Agora mesmo. Kurama disse arrogantemente. Tudo bem então, vamos lá. Gyuki concordou. Então, um por um, eles começaram a dizer em quem queriam votar. Tudo começou com Kurama. Eu mesmo voto, Kurama disse sendo óbvio. E eu também voto em mim mesmo, disse Gyuki. Em seguida veio Shomei. Eu voto em Saiken. Agora houve um silêncio confuso. Até Saiken ficou chocado ao ouvir seu nome. É eu? Sério? Saiken perguntou, ainda incapaz de acreditar. Shomei acenou com a cabeça. Você é quem cuida da comida e do bem-estar de Shiro. Todos sabiam que Shomei estava falando a verdade. Saiken nunca foi preguiçoso quando se tratava de Shiro. Então a votação continuou. Saiken, é claro, votou em si mesmo. Então veio Koku. Eu voto em Gyuki, ele é equilibrado. Agora foi um empate, com Saiken e Gyuki tendo 2 votos cada. Eu voto em Gyuki também. Sengoku declarou. E eu voto em Shomei.
Ele ajudou a construir a vila enquanto todos nós estávamos descansando. Ezobu disse. Isso também foi um choque para a maioria. Matatabi também anunciou. Eu voto em Saiken. Ele tem trabalhado duro desde que Shiro chegou. Foi um empate entre Gyuki e Saiken. Somente Shukaku poderia quebrá-lo agora. Todos os olhos estavam voltados para ele, pois ele ainda estava olhando para Kurama. Eu voto em mim mesmo, anunciou Shukaku com orgulho. Ban. Gyuki fez uma careta. Saiken coçou a cabeça confuso e perguntou. O que vai acontecer agora? Suspirar. Bem, acho que agora somos ambos líderes. Parabéns. Gyuki disse a ele. Saiken ficou muito feliz com isso e começou a pular. Ele estava recebendo tanta importância pela primeira vez em sua vida. Sério? Incrível. Sou um líder agora. Hehe. Ao mesmo tempo, Kurama ficou furioso. Por que ninguém votou em mim? Kokuo respondeu calmamente. Por causa da maneira como você está agindo agora. Você acha que alguém vai gostar de você se continuar sendo tão violento? Talvez até Shiro te odeie mais tarde. Agora decida o que devemos fazer com a garota, disse Kokuo. Vamos deixá-la fora da floresta, sugeriu Saiken. Gyuki já estava planejando isso, sim, e vamos garantir que ela não acorde. Ah, quem é você? Onde estou? De repente, uma voz alta veio da carruagem. E com certeza, o que eles não queriam que acontecesse aconteceu. A garota agora estava curada e de pé, cortesia de seu pequeno médico mágico. Vamos, Shiro. Por quê? Gyuki murmurou aborrecido. Geu, foi a resposta de Shiroken. Monstros. As garotas gritaram olhando para todas as bestas com cauda. Rápido, jogue uma pedra na cabeça dela, aconselhou Shukaku. Respire, respire, você está seguro. Bem a tempo, Fumiko chegou e abraçou a menina. Ela não a deixou mais ver as bestas com cauda. Olhe para mim e me diga, qual é o seu nome? Fumiko perguntou gentilmente. Nome? Meu nome? Qual é o meu nome? Quem sou eu? A garotinha perguntou confusa. Sim, Yaai. Assim que as bestas com cauda ouviram isso, elas aplaudiram. Isso também vai funcionar, eu acho, comentou Gyuki. Mas a garota olhou novamente para eles devido ao som alto e mais uma vez se assustou. Um pouco demais. Monstros. Ela então imediatamente caiu inconsciente. Embora a menina não se lembrasse de nada, eles não a deixaram vagar livremente. Ela foi mantida em uma casa confinada, onde foi mantida sob vigilância. Eles temiam que ela só tivesse esquecido suas memórias devido ao trauma e, portanto, as recuperasse mais tarde. Por enquanto, como ela não tinha nome, apenas a chamavam de Momon, porque foi assim que Shiroken a chamou. E ele provavelmente a chamou assim apenas porque monstro foi a primeira palavra que ela disse na frente dele. Segue. Shiroken olhou para a garota que estava na janela de sua cabana. Ela não estava pirando agora, pois lhe explicaram que os grandes seres não eram monstros, mas sim velhos espíritos que eram chamados de santos pelos aldeões. Sabendo que esses grandes seres eram antigos e poderosos como os deuses, ela se acalmou um pouco. Ela ainda estava tendo ataques de pânico porque não se lembrava de nada sobre si mesma. A única coisa que ela lembrava era que adorava comer bolinhos. E era exatamente isso que ela estava comendo agora. Agora para ela, o próximo maior mistério era essa criança na sua frente. Esse garoto que todos respeitam tanto e até os poderosos santos tomam um banho de amor. Acabaram de lhe dizer que ele era especial e que a havia curado, mas ela duvidava que isso fosse verdade. O que você quer? Ela perguntou. Shiroken abriu bem a boca. Momo olhou para o bolinho que ela estava segurando. Ele está pedindo isso? Sinto muito, mas não tenho permissão para sair. Ela disse a ele. No entanto, Shiroken insistiu. Com um suspiro, Momon decidiu apenas tentar jogá-lo na boca. Aqui vai nada. Ela não tinha ideia de que era uma shinobi, e ela também não se lembrava de seu treinamento. Mas sua memória muscular lembrava de atirar facas e kunai. Ela mirou na boca de Shiroken por alguns segundos e finalmente jogou. Ban! Foi um lance forte, mas a próxima coisa que ela percebeu foi que Shiroken estava mastigando o bolinho de maneira fofa. Entrei. Sim, ela comemorou por si mesma. Shiroken começou a pedir mais. E assim, os dois se tornaram amigos. Capítulo 8. A bolha. Uma semana depois, o barulho de várias ferramentas utilizadas ressoou por toda a aldeia. Mais e mais cabanas começaram a ser erguidas, com oficinas maiores também sendo construídas. Uma pequena terra também foi desmatada e foi nesta área que alguns aldeões araram os campos para cultivar arroz e vegetais. Eles também estavam construindo uma área dedicada ao cultivo de algumas árvores frutíferas, temperos e alguns vegetais especiais. Foi feito um pequeno galpão para cultivar alguns cogumelos. Além disso, foram feitos 2 novos galpões maiores de madeira, um onde as mulheres costuravam roupas e outro onde os homens trabalhavam com suas ferramentas para produzir os diversos itens de que necessitavam. Por ser uma aldeia muito pequena, era fácil de gerir. O povo vivia em paz e felicidade. Havia comida para todos, então todos trabalharam ao máximo e oraram aos santos enquanto dormiam pacificamente à noite. A maioria deles estava cética em morar aqui no início, mas agora eles estavam felizes por terem ficado aqui. Tudo estava melhor do que antes, e não só isso, pois por algum motivo todos também se sentiam muito saudáveis. Mas em toda a aldeia, havia uma pessoa que estava entediada e triste. Era o garotinho de 10 anos, Momon. Ela ainda não havia recuperado suas memórias e ainda estava trancada dentro da cabana. Ela nem tentou fugir e isso ocorreu principalmente porque ela não tinha ideia de para onde deveria ir. Aqui, ela estava conseguindo tudo. Comida, água, sono. Além disso, havia seu companheiro de brincadeiras diário, o bebê esquisito. Ela agora adquiriu o hábito de compartilhar sua comida com Shiroken. Ela simplesmente jogaria na boca dele pela janela.
Ele está atrasado hoje, nesse ritmo vou terminar meu café da manhã. Ela murmurou para si mesma. O que ela não sabia era que na noite anterior Shirokin havia ficado animado em ganhar um novo brinquedo que as senhoras da vila fizeram para ele. Então ele brincou com isso até tarde da noite. Atualmente, ele estava dormindo feliz em sua caminha. Até ele tinha uma pequena cabana agora. Embora só tivesse um telhado e nenhuma parede, porque as bestas com cauda ainda faziam um círculo ao redor dele enquanto dormiam. Shiro-oh, vaquei. Saikin veio acordá-lo, pois trazia consigo um grande prato cheio de frango assado. Ele aprendeu esse prato com algumas tias da aldeia. Eles ficaram felizes em ensinar a deliciosa e feliz Biju. Shirokin nem tinha acordado, mas seu nariz começou a se contorcer como se tivesse captado naturalmente a fragrância. Um grande sorriso surgiu em seu rosto e seus olhos se arregalaram instantaneamente. Chique. Ele comemorou e rapidamente começou a comer. Felizmente, Saikin já havia retirado todos os ossos. Você gosta disso? Saikin perguntou a ele. Shirokin virou-se para Saikin com uma expressão séria e parou até mesmo de se mover. Depois de deixar Saikin ficar um pouco nervoso sob seu olhar, ele de repente mostrou um sinal de positivo. Aia. Sim. Como o quanto quiser, Shiro. Eu irei e garantirei que minhas galinhas estejam saudáveis. Saikin fugiu feliz. Foi engraçado ver a enorme fera poderosa agindo assim. Bocejar. Matatabi, que também estava descansando ao lado de Shirokin, espreguiçou-se. Ele com certeza está alegre hoje. Saikin realmente encontrou algo que ama. Tem ciúmes dele? Talvez você também queira uma fazenda? Koku perguntou provocativamente. Matatabi zombou. Prefiro ficar entediado do que cuidar de pequenos animais estúpidos. Shirokin a chamou em voz alta. Matatabi olhou para ele e viu que ele estava jogando uma bola na direção dela. Era uma bola de borracha grande e leve. Como se algo a possuísse de repente, Matatabi pulou para a bola e começou a brincar com Shirokin. Koku suspirou ao ver isso, e ela diz que precisa de um hobby. Suas características de gato são muito óbvias. Só então Fumiko veio até ele e fez uma reverência. Santo Koku, é hora de regar os novos campos. Koku suspirou e se levantou. Este era o trabalho dele e de Isobu agora. Eles se ofereceram para irrigar as plantas e os campos. Talvez eu devesse fazer um lago para eles e depois um pequeno canal para regar os campos. Mais ou menos na mesma época, acontecia uma reunião entre Gyuki e o chefe da aldeia. Deveríamos libertar aquela garota agora? Hakomatsu perguntou. A decisão é sua. Podemos pegá-la mesmo que ela recupere a memória e tente fugir. Não se esqueça, temos Shomei que pode voar muito mais rápido do que qualquer humano pode correr, mesmo que seja um shinobi. Gyuki o informou. Hakomatsu acenou com a cabeça, então vamos soltá-la. Ela está entediada na cabana de qualquer maneira e não tem para onde ir. Talvez, se ela ficar fora, ela possa ajudar Lord Shiro a praticar. Mesmo que ela tenha esquecido seus poderes, o corpo dela não. De fato, vamos fazer isso então. Ela ajudará Shiro a se exercitar diariamente. Mas mantenha Jin perto deles, diga a ele para ficar de olho nela. Gyuki ordenou e saiu. Logo Momon viu algumas pessoas vindo em direção à sua cabana na prisão. Ela deu alguns passos para trás com medo de que eles a machucassem. Mas eles simplesmente abriram a porta e foram embora. A confusão estava escrita em seu rosto. Por alguns minutos ela não saiu. Mas quando ela viu que não havia ninguém por perto, ela lentamente saiu furtivamente. Era verdade, não havia ninguém ali e mesmo quem havia ignorava. Ela virou a cabeça e olhou atrás da cabana, havia uma selva densa. Se eu correr até lá, eles não conseguirão me encontrar. Ela não sabia que tipo de lugar era aquele ou o que essas pessoas poderiam fazer com ela. Então a voz doce e melodiosa de Shirokin chegou aos seus ouvidos. De repente, todos os pensamentos de deixar o lugar desapareceram de sua mente. Ela apenas colocou as mãos atrás da cabeça relaxadamente e caminhou em direção à voz de Shirokin. À distância, o chefe da vila e Fumiko a observavam. Acho que agora temos outra pessoa ingressando oficialmente na aldeia, murmurou Fumiko. Logo, Momon chegou onde Shirokin estava brincando com Jin e alguns de seus brinquedos. Como sempre, uma besta com cauda estava perto dele. Ela nunca tinha visto Shirokin sozinha em todo seu tempo aqui. Eles o adotaram ou algo assim? Ela se perguntou. Pare aí, menina. Mostre-me o que tem nos seus bolsos. Sengoku a parou. Ela os derrubou com medo e descobriu que ela tinha um doce que guardou para Shirokin. Shirokin como sempre abriu bem a boca. Aqui você vai. Ela jogou com precisão. Jin olhou para o doce com inveja e perguntou a Momon, você tem mais? Mas ela encolheu os ombros. Vendo sua tristeza, Shirokin rapidamente levantou a palma da mão em direção a Sengoku, como se estivesse exigindo mais doces. Ei, você está satisfeito. Não peça mais. Sengoku negou. Mas Shirokin não desanimou. Logo, o coração de Sengoku derreteu. Ele não poderia dizer não para aquele rosto fofo por tanto tempo. A vida na aldeia era assim todos os dias. Alguém discutirá, alguém brigará, algumas festas serão organizadas e todos viverão felizes. Essa era a rotina diária. Para Shiro, à medida que crescia, cada besta com cauda tentava ensinar-lhe suas próprias técnicas, querendo que ele se tornasse um menino poderoso no futuro. Mas seu crescimento foi muito lento. E mesmo quando Jin completou 10 anos e Monarini Dama, completou 15, Shirokin ainda estava na fase de criança. Mas pelo menos ele estava desenvolvendo suas habilidades de fala muito mais rápido agora. Mas mesmo agora, quando conseguia dizer nomes completos de pessoas, ele ainda dava apelidos aleatórios. As bestas com cauda não se importaram, porque se sentiram amadas por causa disso. Ao longo dos anos, muitos shinobi tropeçaram aleatoriamente em sua aldeia por engano, enquanto se perdiam. E se tentassem machucar alguém, eram imediatamente comidos pelas bestas com cauda. Mas se eles fossem amigáveis, eles ainda seriam comidos de qualquer maneira. Para os Biju, apenas Shiro e a aldeia eram prioridade. Todos os outros poderiam ir para o inferno por tudo que importassem.
Mas então eles sentiram que por algum motivo mais e mais shinobi começaram a chegar à sua porta. Eles rapidamente descobriram que as sementes da guerra haviam se expandido mais uma vez. E agora o clã Uchiha e o clã Senju estavam lutando nesta área. Não querendo ser incomodados, os Bigs simplesmente pegaram todas as suas coisas das casas, das colheitas e de tudo mais, após o que ajudaram a migrar para uma parte ainda mais profunda da selva. Isso estava tão longe da civilização que mesmo que alguém se perdesse aqui, morreria de fome antes de chegar à área. Até quando não iremos combatê-los? Esta terra é tanto nossa quanto deles. Shukaku perguntou irritado. Vamos esperar que Shirokin cresça. Não queremos nenhuma atenção indesejada sobre ele. Quando ele crescer, lutaremos contra o mundo para tornar esta vila mundialmente conhecida. Gyuki prometeu a ele. Mas sem que todos soubessem, a atenção indesejada de alguém já havia sido atraída para Shirokin. Era uma estranha criatura preta, parecida com uma bolha, que era mestre em se esconder e viajava para o subsolo. Que bebê estranho. Eu observo há décadas e ele ainda não cresceu. Ele também se parece um pouco com a mãe. Ele é da espécie dela? Mas por que um bebê? A bolha se perguntou. Capítulo 9. Regras fortes fracas. Ahaha, me pegue. Um pequeno Shirokin corria pela vila. Seguindo atrás dele estavam Jin e Monari. Eles estavam surpreendentemente suando muito. Embora Shirokin tivesse pernas pequenas, ele era de alguma forma muito rápido. Não se podia ver como suas pernas se moviam, pois tudo o que viam era um borrão. Vá abaixo, Lord Shiro, Jin gritou. Ele era o pior dos três, pois era um humano comum. Embora Monari não soubesse, ela era uma shinobi. Haha. Kurama, me escolha. Shirokin gritou ao alcançar a grande raposa vermelha. Kurama obedeceu e o ergueu nas mãos. A partir daí, Shirokin pulou nas costas de Kurama e deitou-se, descansando no pelo macio. Era sua cama favorita. Ele olhou para seus dois amigos, Subam. Mas Jin e Monari olharam para Kurama com medo. Como eles sabiam, ele fica com raiva com muita facilidade. Kurama revirou os olhos e apenas os colocou nas costas. Ele também estava descansando de qualquer maneira, então não conta como andar de costas. Os três sentaram-se juntos e começaram a conversar sobre coisas sem sentido. Monari tinha agora 15 anos, então para ela todas as conversas pareciam infantis demais. Momon, mostre-me esse olho novamente. É vermelho, assim como o meu. Shirokin perguntou a ela. Ela estava cansada disso. Desde que ela descobriu que tinha olhos estranhos chamados Sharingan, Shirokin exigia vê-los de vez em quando. Ela não tinha ideia do que esses olhos faziam, ela só conseguia ver as coisas melhor e mais devagar. Tudo bem, mas meus olhos doem depois de usá-los. Ela reclamou. Eu ajudarei então, Shirokin assegurou-lhe. Ele sempre usa sua cura nos olhos dela para diminuir a dor. Sim, eles doem menos agora, então acho que estou me acostumando com a dor. Ela murmurou. Ban, Avo, por que você fez isso? Jin de repente deu um tapa na nuca dela. Não, você não está se acostumando com a dor. Você é tão burro, hein? Aqui, olhe nos meus olhos agora. Ela bufou para Jin e ativou seu Sharingan. Shirokin ficou maravilhada com a forma como seus olhos normais mudaram para esse novo padrão estranho. Havia um pequeno ponto preto no meio e 2 pontos ao redor. Ah, eles doem agora, reclamou Monari. Shirokin rapidamente se aproximou dela e colocou as mãos nos olhos dela. Suas mãos então começaram a brilhar na cor azul. Monari sentiu uma sensação refrescante nos olhos e toda a sua dor foi embora lentamente. Sim, me sinto melhor agora. Ela disse a ele. Satisfeito, Shirokin recuou. Mas então ele exclamou em voz alta. Vó, segue, há mais um ponto agora. 3 pontos ao redor do meio. Monari ficou chocada, mas não tinha ideia do que isso significava. Também havia mudado de 1 ponto para 2 pontos antes. Talvez sua cura esteja fazendo isso comigo. Isso é tão lindo. Eu gostaria de ter isso. O meu só parece vermelho e liso. Shirokin disse com um tom triste. Você pode simplesmente pegar. Encontre outro Uchiha e tire os olhos dele. Kurama falou de repente. Shirokin rastejou até a cabeça de Kurama e olhou de lá para seu rosto. Os grandes olhos de Kurama fitaram seu rosto. Mas isso é ruim, certo? Você não deveria roubar as coisas de alguém? Os olhos são importantes demais para ele, certo? Ele perguntou inocentemente. Kurama zombou e cuspiu em uma árvore, afogando o ar em sua saliva. Mas provavelmente foi bom para a árvore, pois sua saliva estava imbuída de chakra. Quem te disse isso? Rapaz, o forte domina os fracos, e se você não tem forças? É melhor calar a boca e fugir. Essa é a regra da natureza. Olhe para o céu, você vê aquele passarinho? Isso é alimento para pássaros maiores. Kurama disse. Mas, Saiken disse que apenas pessoas mais deveriam ser punidas, pessoas boas deveriam ser deixadas em paz. Shirokin argumentou. Saiken tem um coração muito mole. Lembre-se, Shiro. Se você não for implacável, então alguém mais cruel irá pisoteá-lo e tirar o que é seu. Não o contrário. Kurama estava dando uma lição de vida ou algo que considerava bom. Ele tinha visto o mundo, o bom, o mal e o feio. Tudo estava presente aqui, mas ele aprendeu a lição quando era pequeno. E essa lição foi que é melhor ser mau e forte do que bom e fraco. Shirokin cantarolou e voltou a brincar com seus amigos. Longe da selva, acampamento do clã Shirama. Senhor Senju, enviei 15 homens para aquela selva nos últimos 2 anos, nenhum deles voltou, exceto um. Ele também não viu nada e estava apenas fugindo da missão. Um homem com um emblema em espiral na armadura falou. Suspirar. Parece que foi uma jogada inútil. Eu não deveria ter confiado nas palavras daquele homem mascarado. Agradeço a você e ao clã Uzumaki por assumir esta missão. Como prometido, irei compensá-los pelas vidas perdidas. Lord Senju, atualmente o membro mais graduado do clã Senju, respondeu. Depois disso, o homem do clã Uzumaki foi embora. Ao sair, outra pessoa entrou na tenda. Senhor Tamura, eu trouxe novidades.
Haha, Butsuma, venha sentar comigo. Parece que estou ficando senil com essa guerra maluca, pensando nos mistérios das florestas. Como estão seus filhos? Ouvi dizer que outro acabou de nascer? Haha, vá devagar, Butsuma. O fardo aumentar nossos números não depende apenas de seus ombros. Lord Tamura Senju disse brincando. Por favor, não brinque, Senhor Tamura. Você não é do tipo que fala sozinho, tendo seus próprios 6 filhos. Butsuma respondeu. Haha, eu deveria saber que você diria isso. Diga-me, que novidades você trouxe? Lord Tamura perguntou. O clã Uchiha está em movimento, eles estão tentando dominar as aldeias e criar uma fronteira. Receio, eles estão tentando definir suas fronteiras e criar seu próprio reino. Butsuma respondeu em tom de advertência. O rosto de Lord Tamura ficou sombrio. Eles estão ficando muito impacientes. Tudo bem, eu nomeio você como comandante da retaguarda. Vá pegar alguns homens e lembre-os de que esta guerra ainda não terminou. Butsuma fez uma reverência e saiu da tenda. Ele imediatamente foi para casa e encontrou seu filho mais velho, Ashirama, de 10 anos, e seu segundo filho, Tobirama, de 8 anos. Eles estavam praticando arremesso de kunai. Siga-me, é hora de você aprender a crueldade da guerra. Ele estoicamente ordenou e saiu da tenda, nem mesmo olhando para seu terceiro filho recém-nascido. O mesmo aconteceu na aldeia Uchiha. Como eles também se prepararam para várias guerras com o clã Senju. Mas, surpreendentemente, eles também enviaram alguns homens para vasculhar a grande floresta misteriosa depois de receberem palavras de um homem mascarado. Nenhum de seus homens voltou também. Eles adivinharam que todos eles provavelmente foram assassinados pelo Senju. Agora eles estavam se preparando para uma vingança. Em algum lugar da terra sempre coberto de neblina. Esta terra era uma ilha com o mar ao seu redor separando-a do continente. O mar também era uma defesa natural, e os shinobi que viviam lá desenvolveram suas habilidades para se adaptarem ao ambiente. Poucas pessoas viviam na terra, e os shinobi também eram muito menos numerosos. Estrondo. Nos arredores de uma vila shinobi, um forte estrondo soou. Algo havia caído do céu. Quando os shinobi se reuniram lá, tudo o que viram foi uma grande cratera. No centro disso estava um homem. Ele tinha uma pele branca e pura que era ainda mais branca que as pessoas do clã Yuki. O homem também tinha longos cabelos brancos e 3 chifres saindo de seu crânio. Estranhos olhos brancos e uma tatuagem vermelha também estavam em seu rosto, junto com mais algumas joias em seu corpo. As pessoas se perguntavam quem ou que era isso. Ele não parecia um humano para eles, mas as roupas mostravam que ele era um deles. Fosh! Um corajoso shinobi pulou na cratera e perguntou: quem é você? Como você caiu do céu? O homem chifrudo parecia confuso, olhando para as mãos. Levei muito tempo para pousar neste planeta. Ei, você está surdo? Irritado, o homem de repente pegou o shinobi pelo rosto. TSK, peste. Não importa em que planeta seja, sempre há pessoas chatas como você. Alegre-se, pois eu sei como lidar com pragas. Ban. Ele fechou a palma da mão com tanta força que o crânio do shinobi estourou como uma melancia. Estragou minhas roupas. Ele amaldiçoou e se virou para olhar para todas as pessoas. Ele falou calmamente, mas sua voz ressoou por toda parte. Escutem-me, pragas. Tragam-me o seu senhor. Até que ele esteja aqui, matarei um de vocês a cada segundo. Assim que ele disse isso, ele apontou o braço para uma pessoa aleatória e lançou uma pequena bola de luz branca da palma da mão. Estrondo. Passou completamente pelo corpo do homem, matando-o instantaneamente. Mas a bola de energia viajou mais longe e colidiu com as montanhas, destruindo-as em pedacinhos. Foi quando todos perceberam que essa ameaça era real e nenhum deles poderia combatê-la. O caos se instalou quando eles começaram a fugir, nem mesmo percebendo que sua aprovação não terminaria a menos que seu senhor estivesse aqui. Estrondo. Estrondo. A cada segundo que passava, uma nova pessoa morria e uma nova explosão ressoava. Velhos, jovens, homens, mulheres ou crianças, não importava, pois todos estavam sendo massacrados impiedosamente. Capítulo 10. Um lindo Sharingan. Sem saber de tudo o que acontecia pelo mundo, as aventuras do pequeno Shirokin eram infinitas. Mas aos poucos, à medida que crescia, ele começou a perceber que era muito diferente de seus amigos. À medida que todos ficaram mais altos que ele permaneceu pequeno. Ele perguntou a Saiken, a quem ele considera sua babá, por que ele era tão pequeno? Porque Sol é fofo, Shirokin. E você é igual a mim, Kura-chan e o resto. Você é feito de chakra, então seu corpo precisa desse chakra puro para crescer. É por isso que leva mais tempo para você crescer. Saiken disse a ele. Então, isso significa que um dia vou crescer tanto quanto você? Ele perguntou. Saiken não sabia disso. Isso ainda está para ser visto. Lembro-me de quando eu também era pequeno, demorei muito para crescer tanto. Mas não se preocupe, podemos controlar nosso tamanho. E se você crescer muito, você pode ficar menor. Não, vou crescer tanto quanto você. Depois brincaremos juntos. Shirokin disse inocentemente. Podemos brincar agora, respondeu Saiken e começou a fazer cócegas nele. Mais 5 anos já se passaram. Jin tinha agora 15 anos e Monari 20. Ambos eram velhos demais para brincar com Shirokin, que parecia uma criança de 7 anos agora. Mas eles nunca saíram do lado dele, pois isso o deixaria triste. A vila de Dama passou por uma reforma. Agora não parecia mais uma favela. Agora parecia mais um resort com lagoas e lagos, bela arquitetura e casas com telhados de azulejos. Mas uma coisa muito estranha aconteceu na aldeia. Algum tipo de mutação ocorreu no corpo de todos ali, e isso os tornou fisicamente super fortes. Por exemplo, eles podiam fazer buracos em paredes de pedra e dobrar aço como se não fosse nada, e estava aumentando constantemente. Os anciãos da aldeia e as bestas com cauda falaram sobre isso.
As bestas com cauda então verificaram seus corpos e descobriram que, embora ainda não fossem shinobi, seus corpos físicos haviam ficado mais fortes. Inferno, o velho chefe da aldeia que parecia estar no leito de morte ainda estava vivo e agora tinha até um corpo que faria os jovens sentirem vergonha. Ele tinha músculos e abdômen parecido com um biscoito. Eles levantaram a hipótese de que isso acontecia por causa de todas as bestas com cauda e Shiroken estarem ao seu redor. Por causa desses 10, a intensidade da energia natural no aldeia era astronômica, o que certamente teria algum efeito sobre as pessoas. E este foi o resultado. Eles adivinharam que enquanto continuarem vivendo assim, um dia os aldeões poderão até se tornar mais fortes que os shinobi. Monari sentou-se perto de Shiroken e Jin, que jogavam shogi. Fumiko trouxe para ele quando foi comprar alguns itens de fora. Ela não estava interessada nisso, em vez disso apenas olhou silenciosamente para o céu. Um sorriso estava em seu rosto porque algo havia acontecido. Ela não contou a ninguém, mas suas memórias retornaram quando ela tinha 18 anos. Monari se lembrou de tudo o que aconteceu antes de ela vir para cá. Era o seu próprio clã que estava atrás de sua vida, tudo porque ela tinha ouvido alguém falando sobre um plano para matar o atual senhor do clã e tomar o seu lugar. Ela foi perseguida e quase morta até cair no rio. Então Fumiko a encontrou. Ela sabia que a essa altura sua família verdadeira provavelmente já estava morta. Morta pelas mesmas pessoas que estavam atrás dela. Ela queria voltar e verificar? Sim. Ela era burra o suficiente para fazer isso? Não. Ela decidiu que esta aldeia é o lugar onde sua família está agora. Além disso, ela adorava estar perto de Shiroken. Ela também ficou mais forte do que antes e era até a pessoa mais forte da vila, pois é uma kunoichi. Agora, seu dever era pelo menos treinar os aldeões para que soubessem como usar sua força aumentada. Inicialmente eles estavam com raiva dela, e ela não sabia por quê, mas mais tarde, quando soube que foi o clã Uchiha que destruiu toda a sua aldeia e matou muitos parentes, ela entendeu o ressentimento deles. Para acabar com esse ressentimento, ela deu o seu melhor e continuou amiga deles. Agora ela podia dizer com orgulho que era parte integrante da aldeia e que todos a viam como uma família. A aldeia tem agora uma população de 200 habitantes, um aumento de 50, o que era aceitável. De qualquer forma, eles estabeleceram uma política de 2 filhos para que a população não crescesse mais rápido do que a sua capacidade de se alimentar. A aldeia não faltava nada, tinham tudo o que precisavam. De todos os tipos de culturas alimentares a frutas. Eles tinham roupas, ferramentas suficientes para fazer coisas novas e animais para satisfazer todas as suas necessidades de laticínios e carne. Fora isso, eles ainda tinham muito dinheiro e tudo em forma de ouro. Em algum momento no passado eles encontrou um pequeno depósito de ouro. Na época eles simplesmente pegaram e transformaram em moedas. Mas eles não tinham onde usá-los, então ele estava ali parado. Os aldeões também tinham muito tempo livre, então foram forçados a encontrar hobbies diferentes para si. Alguns estudaram pintura, alguns escultura e alguns dança. Não faltou talento na aldeia. No final de cada mês, eles realizariam um festival de talentos, e nele todos os moradores mostrariam suas melhores criações ou talentos. Alguns fizeram esquetes cômicos, alguns dançaram e alguns mostraram sua arte. Os juízes, é claro, incluíram os amados Sentibeas e Shiroken. O povo da aldeia Dama adorava as bestas com cauda, embora alguns dos irmãos com cauda ficassem com raiva um pouco rápidos demais, eles nunca machucaram as pessoas. Eles também os protegeram de alguns shinobi que se aproximaram demais e até mesmo de desastres naturais. Para eles, essas bestas santas eram deuses. E onde moram os deuses? Em santuários. Então as pessoas com muito tempo livre construíram 9 belos santuários ao redor da aldeia. Embora fossem pequenos demais para morar, ainda tinham valor. Como cada um tinha uma escultura do respectivo animal com cauda, as pessoas às vezes iam lá para orar. Shiroken não conseguiu um santuário. Ele tinha uma casa grande na aldeia, mas não morava lá. Afinal, ele ainda adorava dormir nas costas de Kurama, e às vezes em Sengoku também, pois ele também tinha pelos. Falando sobre Sengoku, ele, como o resto das bestas com cauda, conseguiu um emprego. Ele era responsável pelo cultivo de frutas, mas ele mesmo comeria a maior parte da banana. Shukaku assumiu a tarefa de manter o solo fértil. Ele trabalhou com Izobu e Koku que regavam os campos. Matatabi tinha tendências felinas e gostava de caçar, por isso às vezes trazia carne para a aldeia. Gyuki era o mestre estrategista e gostava de construir coisas que o levassem a projetar toda a vila. Ele também foi responsável pela manutenção das estruturas do edifício. Shomei podia voar, então ele era responsável por garantir que ninguém chegasse muito perto da aldeia. Saiken estava, como todos sabemos, ocupado com sua fazenda de animais. Kurama era o inútil. Como ele passava a maior parte dos dias dormindo, ele diria que é o guardião Shiroken. Então o resto apenas fez com que ele guardasse toda a aldeia. Mais e mais shinobi começaram a se aproximar desta vila. Eram 20 só este ano. Por que você acha que isso está acontecendo? Shomei estava conversando com Gyuki. Não sei, talvez algo tenha acontecido lá fora. Gyuki pensou. Sim, a guerra se intensificou. Agora eles estão lutando para estabelecer seu país. Cada clã quer terras e eles lutam pelo melhor pedaço. Fumiko contou a eles. Ela tinha saído há pouco tempo e aprendeu tudo isso. Então eles estão tentando encontrar mais terras na selva? Shomei se perguntou. É isso que os humanos fazem. Eles destroem a natureza. Vou matar todos eles se decidirem mexer com este lugar. Kurama zombou à distância. Devemos nos mudar para outro lugar? Shomei perguntou. Não, desta vez não. Gastamos muito tempo e recursos neste lugar e não vamos deixá-lo agora. Se eles vierem aqui, vamos revidar. O que eles podem fazer? Gritar conosco? Gyuki respondeu. Afinal, ele também gostou deste lugar. Sim, vamos lutar.
Chomei aplaudiu com entusiasmo. Aqueles idiotas não conseguiram nem chegar à aldeia, muito menos investigar. Preciso encontrar outra maneira de verificar aquele garoto. Uma bolha negra falou consigo mesma enquanto estava escondida no chão. Uau! De repente outra bolha apareceu. Era branco e inexpressivo. Rápido! Venha para a Terra da Névoa. Eles chegaram. Quem? A bolha negra perguntou. Otsutsuki. Isso foi o suficiente para fazer a bolha negra tremer de medo e suar como se fosse morrer. Mas isso é muito cedo. Rapidamente desapareceu da aldeia, deixando para trás uma mancha branca para ficar de olho em tudo. Shiro! Olha, meu olho. De repente Monari atravessou metade da aldeia e chegou a Shirokin. Seus olhos estavam vermelhos e sangue escorria deles. Mas havia algo diferente. Olha, mudou. Ela exclamou. Shirokin olhou e viu um padrão diferente agora, muito diferente dos 3 pontos anteriores. Parecia muito bonito e ele sentiu um pouco de ciúme. É tão lindo. O que isso faz? Ah, você está sangrando, deixe-me ajudar. Ele rapidamente impediu que seus olhos sangrassem. Obrigado, Shiro, você é o melhor. Ela deu-lhe um abraço doce. Ela e Jin eram os únicos autorizados a chamá-lo apenas de Shiro agora. Hehe, obrigado. Diga-me, o que esse olho faz? Ele perguntou. Mas Monari também não tinha ideia. Não sei, só parece um pouco mais pesado agora. Vamos perguntar ao Gyuki, ele sabe tudo. Ele me contou a história de como Chakra e Shinobi vieram ao mundo, mas prometi não contar a ninguém. Ele começou a tagarelar enquanto caminhava com ela e segurava sua mão. Afinal, ela era sua irmã mais velha, embora ele fosse décadas mais velho que ela. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.